Longos dias e belas noites. Sou Andrei Fernandes, o host do podcast que você está escutando nesse exato momento. Chegamos à marca de 500 programas e depois de mais de 12 anos de conteúdo ininterrupto. E é claro que já fabricamos mais do que 500 episódios de podcast, mas aqui a nossa menina dos olhos cresceu e se tornou uma senhora bastante elegante. Fumante, cheia de gatos, é verdade. Mas ainda assim, o Mundo Free Confidencial é muito elegante. E esse podcast nasceu da nossa vontade de falar sobre as esquisitices que curtimos. Entre conversas entre mim, Era Croft e Rafael Jacaúna, a nossa família foi crescendo e se tornando relevante dentro do cenário de podcast. E vou dizer pra você que chegar nessa marca, olha, não é nem um pouco fácil. É preciso disciplina e bastante cabeça dura. Mas o principal é você que nos escuta. É exatamente por isso que pensei em dar de presente para você esse episódio. Afinal, não existiriam 500 programas se não tivesse ninguém para escutar. Por isso pensei, o que valeria essa marca tão importante? Já gravamos sobre nossas histórias pessoais, sobre temas que vocês tanto pediram, já chamamos pessoas e até outros podcasts para recomendar. Meio que a gente já fez de tudo, né? Murilo, deixa esse último né, esse foi de propósito, tá? A grande questão é que tem uma coisa que eu nunca contei para vocês. Na realidade, uma série de coisas. Histórias estranhas, antigas e às vezes até assustadoras. Porque veja bem, eu não gosto de misturar muito vida pessoal e meu trabalho. E sim, verdade, eu dou opiniões, vez ou outra algum caos acaba ganhando a luz do dia, mas olha, eu não sou nem um pouco fã de deixar exposto para escrutínio público coisas que me são muito íntimas. E eu posso dizer que apesar de sempre falar que nada nunca acontece comigo, que não vejo nada e nem escuto nada, a grande verdade é que eu tenho um passado que poucos conhecem. E eu pensei muito se valeria a pena abrir essa caixa preta agora. Na real, eu sou apenas um host de um podcast relativamente muito escutado dentro de uma equipe monstruosamente talentosa. Quem sou eu na fila do pão, além do cara que faz a frase de abertura do começo? Olha, eu sempre considerei meu trabalho como sendo descobrindo pessoas e fazendo elas brilharem. Quero falar de um assunto e penso, qual seria a pessoa mais legal para falar sobre isso? Eu vou lá, chamo ela. Então, para além de colocar o holofote sobre mim nesse momento, algo que eu não gosto, estarei falando sobre momentos bem íntimos e, sério, não rola. Eu tenho comichões só de imaginar a publicação disso, mas, olha, eu tô fazendo um esforço aqui, tá? E entenda que isso só é possível porque eu realmente me sinto presenteado por esses 500 programas, tanto quanto você. Então, vou abrir essa sessão. Esse podcast não vai ser autobiográfico e vocês continuarão sem saber uma pá de coisas sobre mim. Primeiro porque eu sei que vocês são bem fofoqueiros e segundo porque o Mundo Freak não sou eu. Então queria agradecer, especialmente, se me permitem, essa equipe maravilhosa, né? A Era Croft, que sempre esteve comigo dos momentos bons e ruins do projeto, comandando esse barco comigo. Segundo aos meus amigos que fazem parte desse programa, e por favor, não briguem comigo ou terei que reeditar isso tudo e apagar o nome de vocês aqui, tá bom? Em especial, Rafael Jacaúna, Adjei Carrillo, Marcos Keller, Lucas Balaminuti, o Hel, Débora Cabral, Adriana Mello, Tupá Guerra, Ananda Mida, Gabi Laroca. Também, é claro, ao editor, Murilo Lourenço, que está sempre nos salvando juridicamente, encontrando soluções para nossos perrengues técnicos. Ao Pedro Clau, que está sempre dando vida aos temas através de suas artes para a vitrine. A Jay e a Tati, que estão sempre com as pautas, e a Sabrina na rede social, e a Nanda na produção. Aqui a gente entrega profissionalismo, afinal, nessa maratona toda chegamos até abrir a nossa produtora de podcast. Aliás, aproveitando o jabá, já pensou em ter um podcast? Vai lá em paratopia.com.br, que tal? Dá essa alusão pra gente. E é claro que também um agradecimento a você que nos apoia. Aos trancos e barrancos conseguimos transformar um mínimo de R$10 em um conteúdo praticamente infinito pra você. Já parou pra pensar nisso? Talvez você não apoie, é claro, a gente entende, o conteúdo também é seu. Mas fica um agradecimento especial pra quem apoia e pra não deixar de ter um recadinho. Caso você que não apoia se sinta com o coração grande, entra lá no apoia.se/confidencial, ajuda a gente nessa. Talvez considere um presente, depois de tantos anos de podcast. E falando em presente, vamos falar sobre o conteúdo do episódio que você escutará nos próximos minutos. E para deixar claro, eu tenho algumas regras para o Mundo Free Confidencial. Vocês sabem, a gente não fala diretamente sobre religião. Por mais que alguns achem estranho falar sobre espíritos e entidades, vez ou outra, e saber que temos sim um posicionamento bem sólido com relação às nossas opiniões e crenças pessoais, eu não acho muito de bom tom fazer episódios dedicados a algum credo específico. Primeiro porque, apesar de termos essas opiniões, não acho que cabe a nós julgar ou se apropriar do que a pessoa acredita. Segundo porque é sempre um terreno bastante delicado
ter o microfone na boca. Pessoas buscam nossa validação a todo momento, se sentem atacadas se não acreditamos no mesmo que elas. É claro que eu também não quero essa dor de cabeça. Também sei que a gente já abriu exceções, mas apesar desse episódio não ser dedicado a uma religião, meio que vocês vão entender que a gente vai falar bastante sobre uma em específico, a religião da minha família. Sim, somos todos satanistas. Não, calma, pera. Isso até seria legal se fosse o caso, mas não somos. De qualquer forma, é importante deixar claro algumas coisas e é por isso que eu não gosto de abrir muito essas histórias, que vão levar perguntas meio chatas do tipo: número 1. Andrei, se você acredita nessas histórias, por que você não segue essa religião? Porque eu não quero. Número 2. Andrei, você concorda com tudo que vai ser dito aqui? Não, mas respeito e atesto, fui testemunha da maioria dessas histórias, mas não me vejo obrigado a seguir nada. E 3. Andrei, porque eu... Tá bom, chega. Meu Deus do céu, eu vou tentar não me arrepender desse episódio antes do fim da produção desse programa. Vambora, todos esses avisos dados, vamos prosseguir com o episódio. E ele não poderia acontecer se eu estivesse aqui sozinho, como um monólogo. Seria chato e eu também não sou protagonista da maioria dessas histórias. Por mais que parte delas sejam minhas, eu fui apenas testemunha. Então, rufem os tambores, chamarei a última pessoa que eu tenho certeza que não apenas participou, como foi um importante nexo para várias partes da minha família. Senhoras e senhores, se ajeitem nas cadeiras, pois eu quero dar boas-vindas a ela, a minha mãe. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Qual é o seu nome? Vânia, Vânia, você é uma senhora que está aí inteiraça. Qual a sua idade? 60 anos. 60 anos certinho? Certinho. Você é de quando? 63. 1963. Rapaz, 60 anos. E aí, tá curtindo esses 60 anos aí de existência? Eu tô adorando, né? Tem um monte de vantagem, né? Tô curtindo aí o que eu posso. Entrar nas coisas com 50%, gratuito. Pra mim tá muito bom. Entendi. Aí a vida virou meia. Virou meia entrada. Isso. Meia entrada. Tá, vamos lá. Você é do Rio mesmo, né? Você nasceu no Rio. Sim, nasci no Rio. Aonde, mais ou menos, ali? Vila da Penha. Não, Penha. 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 Então era do lado de fora da vila. Isso, do lado de fora da vila. A Penha, eu nunca conheci a Penha. É assim, é porque tem a Vila da Penha e logo depois vem a Penha. Eu falei assim de imediato Penha porque era onde meu pai morava. Então de cara assim veio Vila da Penha, mas na verdade a maternidade foi na Penha. Entendi. Tive muita dificuldade para nascer, tá bom? Porque eu não queria nascer, não. Ah, você não queria nascer? Por quê? Não, então. Você tava prevendo já. Já estava prevendo, né? Então, porque antigamente era muito difícil. Cesariana, isso não era coisa assim que quase não existia. E eu fui tirada a fórceps. Caramba. Né? Então, foi uma coisa assim, para a época, meia complicada, né? E meia traumatizante aí para a turma aí mais velha, né? Traumatizante a ponto de, por exemplo, você ser filha única, né? Não queria nem mais experiência de novo. Não, é por aí. Que realmente, apesar de que a minha mãe e o meu pai terem combinado que só teria um filho só, independente se fosse homem ou mulher, depois dessa problemática toda, né? Porque ela queria que fosse parteira e tal, mas não deu. Então, eu acabei tendo que ir para maternidade. Ela, né, teve que acabar indo para maternidade mesmo. Entendi. Nossa, parteira. Pois é, como da as época coisas mudaram, hein? Isso, por aí. E aí você teve uma infância normal? Normal, assim, não é bem normal, né? Porque lá em casa, assim, ocorria alguns eventos, né? Decorrente da minha avó,
que era espírita, então tinha, assim, de vez em quando ocorriam uns eventos. E eu era meio cagona na história, né? Eu era meio assustada. Depois eu fui acostumando, porque eu fui vendo as coisas e a gente foi acostumando, não esquentando muita cabeça com isso, não. Tá, mas aí você tem uma jovem senhorita, uma criança, estando numa mocinha, etc e tal. Você lembra mais ou menos quando, tipo, esse tipo de evento começou? Você lembra, talvez, a tua primeira memória disso? Você percebeu, rapaz, tem um negócio esquisito aqui. Que é realmente um negócio esquisito aqui, é diferente. Sim, então, primeiro, minha avó ela já não frequentava nenhum lugar há muito tempo, mas ela tinha as coisas dela guardadas. Então, aquilo ali meio que me assustava um pouco. Então, assim, eu não ficava dentro de casa sozinha, eu tinha impressão que tinha gente dentro de casa, essas coisas assim, pequenas, né? Então, tudo meio que me assustava. Mas meu avô, que eu fui criada a princípio pelo meu avô e pela minha avó, conversava muito comigo e contava as histórias de quando ele namorava minha avó. E eram umas histórias assim, meio tenebrosas, que eu ficava assim, vô, como é que você conseguia ficar num lugar desse? Ele, mas naquela época eu ia para lá para namorar sua avó, e era interior do Rio de Janeiro, né? Onde tinha fazendas e tal. E ele ficava, ele dormia, porque naquela época era assim, se uma filha moça estava dentro de casa, um rapaz que fosse visitar não ficava no mesmo ambiente. Então ele dormia onde era a antiga senzala. Então meu avô me contava que ele até ia, né? Mas ele escutava muita coisa de noite. E ele me contava, né? As coisas que aconteciam. Aí ele escutava murmúrio e por aí ia, né? E ele me contou toda essa parte. Então eu ficava assustada com ele. Falei assim, caraca, não sei como é que você aguentou. Saía do Rio, ia para o interior do Rio de Janeiro, Silva Jardim, para namorar uma pessoa e ainda passava essa situação toda, né? Mas, enfim, a vida é assim, né? Quando a gente menos espera, as coisas acontecem. Hoje em dia, tem todo um aplicativo de relacionamento, não precisa enfrentar fantasma, sair do Rio, sair da cidade que você mora. Hoje em dia, você precisa gostar muito da pessoa, né? É verdade. E a sua avó, né? Minha bisavó, tinha várias histórias também, né? Que eu acho que nesse sentido, não sei pelo histórico do meu bisavô, mas eu nunca escutei nenhum. Essa é a única história que eu conheço dele, né? É. Então, tipo assim, a minha avó que carregava ali essas questões aí mais espirituais da coisa toda, né? É sua bisavó. Minha bisavó. Bisavó. Uhum. Pedrina, né? É, dona Pedrina. Já se foi, já. Já. Com muito custo, aliás, né? Não queria ir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aí. Mas foi uma pessoa muito legal, assim, que eu conheci nesse sentido. E ela sempre teve, da maneira como a gente conversava e tal, né? Que foram coisas que eu fui saber depois, né? Porque eu acho que na nossa criação, assim, eu e meus 2 irmãos, sempre teve meio que uma barreira da ignorância do tipo, não vamos deixar vários tipos de coisa afetar a gente, né? Não, mas aí tem uma história que é assim, que a bisavó era assim, mas a sua avó era contra isso tudo, até hoje. A tua avó, apesar de, desde criança, frequentar um centro espírita, ver tudo, N situações ocorrer, ela chega na minha cara e fala, eu não acredito nisso. Eu falo assim, interessante, né? Então, é assim, como a sua avó sempre estava muito perto de vocês, a sua avó meio que brecava essas coisas. Vai botar besteira na cabeça dos garotos. Mas, praticamente, vocês 3 foram criados com chá, com, reza, com banha de galinha preta, essas coisas assim, por causa da bisavó, era simpatia. Sim. Então, a gente meio que burlava a sua avó e eu e a sua bisavó, a gente... Sim. Mais ou menos fazia umas coisas assim. Mas isso é interessante, né? Que minha bisavó, ela sempre teve um pouco dessa entrada, né? Desde criança o pessoal fala, né? Sim. Como é que era essa história? Não, porque a tua bisavó era uma pessoa assim. Ela se dava bem com todo mundo que ela conhecia. Raramente uma pessoa não gostava. E tua bisavó era uma pessoa que ajudou muitas pessoas. Tanto no fato espiritual, como até mesmo no dia a dia. Tua avó era uma pessoa muito prestativa, tanto tua avó quanto teu avô. E, assim, muita gente, Você entrava no bairro onde a gente morava,
perguntava, onde mora a Dona Pedrina? Todo mundo sabia, porque era assim, ela era muito falada, inclusive doce de Cosme e Damião, o melhor doce da Dona Pedrina. Vai comprar isso, vai na Dona Pedrina. Então era tudo muito assim. Uhum. E, de uma certa maneira, nós ficamos assim, a neta da Dona Pedrina, os bisnetos da Dona Pedrina. Então, nós éramos conhecidos assim. As pessoas nem sabiam o nosso nome, mas sabia de quem a gente era neto, de quem a gente era bisneto. Então, funcionava assim. Entendi. Tem um desenho chamado O Irmão do Jorel. Não sei se você já ouviu falar. Já. Que é muito engraçado, porque o protagonista, ninguém sabe o nome dele. Porque o irmão dele é tão famoso, é tão legalzão, é tão Isso. radical, é tão legal, que Isso. o nome do desenho é o Irmão de Jorel. Aham. Só que o protagonista é o Irmão de Jorel, só que a gente não sabe o nome, né? Então, tem a Dona Pedrina nesse sentido. Tem a Dona Pedrina nesse Mas sentido. ela tinha, vamos dizer assim, dentro de crenças esotéricas, né, coisas nesse sentido, existe essa crença da pessoa que recebe um chamado. Sim, ela recebeu um chamado. Quando ela morava lá no interior, ela era daquele tipo carochinha. Ela se dizia filha de Maria. O que era filha de Maria naquela época? Aquela pessoa só vivia dentro da igreja. E meu avô, ele era coroinha aqui no Rio. Então, assim, né? Aí ele foi pra lá e tal. Tem uma outra história de conhecimento deles. Se conheceram e vieram pro Rio. Os dois católicos, né? Casaram na igreja, tudo bonitinho. Aí, vindo morando aqui no Rio, eles foram morar depois de N tentativas de engravidar. Minha avó engravidou. E nessa gravidez, foi uma gravidez um pouquinho meio assim... Não é complicada, mas é porque antigamente as coisas eram mais difíceis. A taxa de mortalidade era muito difícil vingar, às vezes, uma gravidez, ou às vezes até sobreviver a criança. Isso. Então, aí eles foram morar numa casa que tinha um quintal muito grande. E minha avó já estava tendo, assim, alguns episódios de escutar coisas, ver coisas. E numa noite, ela se levantou de madrugada e ela... abrindo a porta da cozinha... Ela escutou alguém bater? Ela escutou um barulho no quintal. Ela se levantou, não chamou meu avô, que minha avó era assim. Raramente ela chamava alguém para resolver, ela já metia a cara para resolver. Quando ela abriu a porta da cozinha, ela se deparou com um índio muito grande. Por conta desse susto, ela perdeu o bebê. Então, eu acho que foi ali, isso meu avô me contando, foi o primeiro contato visual que ela teve. Ela já escutava, sim, mas nada assim muito concreto. Só para deixar claro, não tinha um índio de verdade ali, né? Ela teve uma visão. Isso, perfeito. Ela teve uma visão de um índio. E ela desfaleceu, perdeu o bebê, e foi toda aquela família toda em volta dela e tal, mas logo depois ela engravidou. Teve meu tio, 1 ano depois teve minha mãe, foi uma diferença muito pouco. Aí começaram os problemas, porque minha avó ficou muito, mas muito doente e nenhum médico conseguia descobrir o que minha avó tinha. E meu avô correndo para aqui, correndo para ali. Aí um belo dia, meu avô trabalhava numa repartição pública. Ele conversando com um amigo de repartição pública, o rapaz falou assim... você não me leve a mal, você não quer levar ela numa casa espírita? Porque você já recorreu a tudo quanto o que você sabia, sim, sobre saúde. Aí meu avô concordou, chegou para ela em casa. Aconteceu isso assim, você quer ir comigo? E assim eles foram. Deixaram meu tio e minha mãe com os tios e foram. Qual foi a surpresa? Que quando eles chegaram na frente do centro espírita, na porta... Meu avô largou a mão minha avó largou a mão do meu avô, saiu correndo, entrou dentro do centro espírita, se ajoelhou na frente do chefe de terreiro e falou: encontrei meu lugar. Caramba! Foi bem assim. E dali ela começou a cuidar da mediunidade dela, todos aqueles problemas de saúde foram sanados e ela ficou trabalhando nesse centro espírita muitos anos. Deixa eu fazer uma pergunta, porque, tipo assim, no Rio de Janeiro tem algumas particularidades. Quando você Sim. fala centro espírita, é mais pro que a gente conhece hoje como terreiro de Umbanda? Ou era centro espírita tipo mesa branca,
kardecista? Não, terreiro de Umbanda. Entendi. Foi um terreiro de Umbanda. É que, pra quem não sabe um pouco da história da Umbanda, assim, a Umbanda sempre foi muito perseguida, né? Então houve essa coisa meio de você ecumenizar e transformar aquilo no que era para algo que não era perseguido, que no caso que era o mais próximo era talvez o espiritismo, né? Então hoje é muito associado, quando você fala espiritismo, tem gente que fala associando a terreiro de Umbanda, mas que não tem nada a ver necessariamente com... Tem uma comunicação ali, mas não é necessário... Tem tambor, né? Tem tambor, tem incorporação, tem uns guias, né? Não que não tenha algumas coisas parecidas e correlatos no espiritismo, né? Mas até esteticamente é diferente, né? É outra abordagem nesse sentido, né? Então acho que isso é interessante. Então minha bisavó sempre foi da Umbanda, assim. Sim. Aí acabou aquela história de igreja, acabou tudo. Né? Aí ela foi pra Umbanda, meu tio e minha mãe foram batizados, além da igreja católica, que batizaram pequenininho, foram batizados na Umbanda, né? E ali foi onde a minha avó, né, parte de mãe, conheceu minha avó, parte de pai. Elas começaram a ter o conhecimento ali. Naquela época não existia televisão quase, né? Não existia Faustão, não existia nada disso. Então a novidade era dia de domingo, uma família visitar a outra, né? E num desses passeios, num desses convites, minha mãe, com 14 anos ou 15, não me lembro agora, conheceu o futuro meu pai, a pessoa que seria meu pai. E ali, depois de um certo tempo, se conheceram e se casaram. Então foi assim que eu nasci, né? Aí pronto, Sim. Eu nasci. Aí como todo mundo fala, né, não poderia ser diferente, eu tinha que puxar alguma coisa da Umbanda, né? Não ia muito longe não, porque eu também nunca gostei de igreja católica, eu corria léguas. Fala que você sempre fala pra mim, que você sempre gostou de tambor. Sim, tinha que ter tambor, se não tivesse tambor eu não gostava muito não, até hoje. Isso é engraçado, assim, porque eu nunca tive essa noção. Quando eu era criança, eu nunca tive muito essa noção. E eu só fui rememorar as coisas muito depois. Porque, por exemplo, eu vou falar aqui alguns nomes que talvez o ouvinte vai ficar perdido, mas aí a gente vai explicando mais ou menos assim. Eu lembro, por exemplo, da Nádia. Só que eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era um lugar que tinha algumas pessoas, tinha uma pessoa que era vestida de branco, né? E que me oferecia vinho, que era a parte que eu mais gostava, né? que, enfim, né? É isso. Mas faz parte da coisa religiosa da coisa, né? Não ficava pra ficar bêbado. Mas eu gostava muito de vinho, né? Por causa disso, né? E eu nunca associei a nada nesse sentido, justamente porque... E aí depois, mais velho, né? Foi que a gente foi apresentado a isso em outras casas e coisas nesse sentido e tal, né? Mas como é que foi pra você nesse sentido de espiritualidade, assim? Quando você era criança, adolescente, você falou que você puxou um pouco disso. Como é que era, mais ou menos? Então, é porque o que acontece? Depois de um certo tempo, a minha avó não quis mais frequentar local nenhum. Mas ela tinha as coisas dela dentro de casa. Então, volta e meia, assim, Cosme e Damião, ela incorporava criança, né? Vamos dizer assim, virada de ano. Sempre vinha algum caboclo, alguma coisa para dar recado. Ou... se alguém realmente precisasse de alguma coisa assim muito, muito chegada a gente, ela ainda até trabalhava para a pessoa, incorporava, chamava a preta velha dela e tal. E era assim, por muito tempo. Eu morei com eles, minha mãe e meu pai, nós passamos um período morando dentro da casa dos meus avós. E foi até uma coisa interessante que eu também não sabia, o meu pai também via. Porque um belo dia a gente conversando ali, aí meu pai falou, nossa, hoje a preta velha da tua avó veio nos visitar. Eu, como, pai? Não, porque eu vi. Ela foi lá pertinho da cama, falou comigo e depois sumiu. Não é ver a pessoa, né? É ver o espírito. Depois eu descobri que meu pai também via. Só que meu pai, assim, não era muito de falar. Ficava mais... imagino também por causa da minha avó, né? Perfeito, por causa da sua avó. Então, para não criar aquela confusão... Então, teu avô ficava calado. Inclusive, ele trabalhou muitos anos na Companhia Estadual do Gás e ele trabalhava de noite. E ele falou que também via muita coisa. Porque no local que ele contava, que no local
que foi construída a Companhia Estadual de Gás, lá em São Cristóvão, que era perto da Quinta da Boa Vista, também era lugar de muitos escravos. Então, meu pai vira e meia, quando era assim, de noite, porque ele trabalhava de rodízio, às vezes de dia, às vezes de tarde, de noite, ele falou que via muita coisa. Só que justamente ele não gostava de fazer comentário por causa da minha mãe. Que minha mãe falava assim, fica botando coisa na cabeça dos garotos, fica inventando história, mas depois, eu conversando com ele, não era invenção da cabeça dele. Ele falou, não, eu vi. Então, certas situações, meu pai via muito. Então, só confirmava aquilo que a gente já sabia, né? Sim. Mas eu vou fazer essa pergunta porque eu vou puxar isso mais pra frente e tal. Sim. Mas como é que era você ver alguém incorporado? Como é que era pra você ver, por exemplo, uma pessoa que você tinha um contato tão profundo com aquela pessoa que você conhece a pessoa? Sim. A ponto de você reconhecer a pegada. Tipo, ela tá vindo com chinelo, você sabe como ela arrasta o pé. Sim. Você sabe como é que são os trejeitos dela. Quando a pessoa, né, ela tá carinhosa, quando ela tá brava, nananana. E aí você tem ali aquele momento que não é mais ela. Você lembra de estranhar isso de alguma maneira? Não, eu nunca estranhei isso. Pra mim era normal, pra mim era natural. Assim, quando era esses eventos, eu nunca tive medo. Pelo contrário, eu também queria falar, eu queria conversar. Eu nunca tive receio. Entendi. Entendeu? Não, mas eu nem falo com relação a medo, assim, mas eu falo com realmente, tipo assim, não, realmente não é a pessoa que eu tô acostumada. Sim, sim. Dá pra perceber muito, muito nitidamente. Dá muito, assim, eu vou tirar pela minha avó. Primeiro, que ela não gostava de incorporar. Isso aí já tinha Uma questão, né? Então, porque, assim, eu não sei se vocês vão entender, mas tem uma coisa assim, na mediunidade, raramente o médium não é consciente. A maioria dos casos, todos nós somos conscientes. Só que a minha avó, quando ela foi pro centro, o que aconteceu? Como minha avó via muito, ela não conhecimento dela, ela começava a ficar com medo. O que o pai de santo dela fez? Para tirar um pouco desse medo, porque ela via as entidades chegando perto dela. Então, nem todas elas eram bonitas, nem todas elas eram perfeitas. E eram desconhecidas para ela. Então, se fez lá um trabalho, não sei como é que na época chamava, para que ela apagasse na hora da incorporação. E dava para perceber nitidamente, que aí eu já peguei isso, ela incorporava, né? Ela não sabia, ela só entrava em transe. Quando ela voltava assim, ela voltava tiririca da história, porque ela sabia, assim, o que tinha acontecido. Ela ficava danada da vida, que ela falou assim, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão me olhando? Era por aí, uma coisa de maluco, né? Aí eu penso, a gente que viu tudo, que sabia, legal. Então isso incomodava de alguma maneira. Incomodava ela de uma maneira. Só raras as vezes, como eu falei, quando realmente tinha algum problema muito sério, que ela se propunha a fazer isso. Mas ela reclamava muito, porque não reclamava que a gente, que é médio, a gente sabe que não é uma coisa boa da gente fazer dentro de casa, sem uma certa segurança, sem uma certa proteção. É sempre recomendado esse tipo de coisa acontecer dentro do terreiro, porque você, em teoria, ficaria muito exposto quando você não tem todos aqueles para-raios energéticos que montam justamente para você não se ferrar. Porque tem um monte de crença que, enfim, que a gente pode abordar mais pra frente. Sei lá, tem crenças que falam que, pô, a sua vida vai virar de cabeça pra baixo, você vai sendo exposta, vai começar outras coisas que não tem permissão começar a te procurar, de certa maneira, né? E isso é desconfortável de alguma maneira, ou pelo menos pode trazer uma espécie de causa, assim, pra sua vida em algum ponto, assim, né? Teve um episódio que aconteceu, isso aí eu me lembro bem, que ficou muito nítido. Esse foi o que eu fiquei mais, assim, preocupada. Foi o seguinte, eu tinha 14 anos, lá em casa sempre foi muito pequeno, você lembra a piscina Tony? Eu tinha uma piscina Tony. Então, tava um dia de muito calor, nós fomos a gente tava brincando na piscina, tava eu, minha avó, minha mãe não, minha mãe tava do lado de fora,
E minha avó, do nada, meio que desmaiou dentro da piscina. Aí eu chamei meu pai veio, tirou minha avó veio de dentro da piscina e tal. Aí tentando acordar ela. Aí o que aconteceu? Quando ela voltou assim, a gente percebeu que não era ela. Que ela veio falando com uma voz masculina. Isso aí foi uma coisa que na hora, me amedrontou. Aí meu avô, como sempre, ele foi com ela para todos os lugares, meu avô começou a conversar com esse espírito que veio na minha avó, começou a falar, nós descobrimos que era um tio meu, que tinha falecido, assassinado. E ele veio para dar um recado pro meu pai. E o negócio ficou assim, muito tenso. Realmente, não era minha avó, era uma outra pessoa assim. Aí meu avô olhou para mim e falou assim, começa a entrar em oração, que é isso que a gente deve fazer. Reza qualquer coisa que vier na sua cabeça. Aí foi eu rezando, minha mãe, meu pai não estava em casa, era um recado. Ele passou o recado pro meu pai, pro meu avô. Quando ela voltou, ela também ainda não tinha voltado nela. Ela voltou incorporando o caboclo que ela tinha, seu mata-virgem. Aí ele falou que veio para limpar, porque aquilo, teoricamente, não era para ter acontecido, mas é porque o espírito estava muito próximo da gente, porque ele estava passando um momento de muito sofrimento. Ele queria pedir que meu pai fizesse alguma coisa por ele. E mandou um recado para mim. O seu mata-virgem falou assim, menina, isso era para ter acontecido com você. Como você ainda não está preparada, então a sua avó que segurou a situação. Aí foi esse momento assim que eu fiquei mais assustada, que eu falei assim, caraca, que é isso? Mas depois foi tudo de boa, ele foi embora, fez a limpeza que tinha que fazer. Minha avó não lembrava de nada do que tinha acontecido, entendeu? A gente ficou perguntando, ela não lembra de nada. E assim, mas isso foi uma das primeiras coisas que ficou muito gravada na minha cabeça, até hoje. Entendi, caramba. Pô, imagina que tipo de recado você precisa dar nesse desespero pra você dar pra pessoa, né? Isso. Que doideira, né? E aí, aos poucos, você foi... Mas como é que era? Tipo, em algum momento, você também recebeu esse chamado? Então, aí eu comecei a frequentar a casa da Nádia, que tinha uma preta velha, nós íamos lá. Ela atendia na casa dela, né? Na casa dela, né? isso. Os profissionais liberais aí da espiritualidade e tal, isso. que não necessariamente você precisa ir para um terreiro, necessariamente. Tem pessoas que vão te atender na sua casa. É raro. Eu acho que talvez hoje esteja cada vez mais raro, aliás, né? Mas era isso, né? Isso. Aí ela nos acompanhou até um determinado momento da nossa vida. Depois nós nos mudamos, né? Já era casada, a gente foi morar em Jacarepaguá. Jacarepaguá, nós morávamos nessa época em Irajá, onde ela morava, a gente se mudou. Nós nos afastamos dessa parte espiritual um pouco. E a gente só começou a ter um pouco mais de contato depois que o meu segundo filho nasceu. Só para explicar, eu sou o primeiro, sou o primogênito, isso. Né? Sou aquele que é depositado toda a expectativa da família, isso. de todos os lados. Isso. Tem o meu segundo irmão, Alexei, e meu irmão caçula, isso. que a gente sempre brincou que foi achado no lixo, Alexander. Isso. Né? Aí, quando o Alexei nasceu, a gente começou a ficar um pouquinho preocupado, que realmente ele começou a ver coisas. Você tinha quantos anos, mais ou menos, ele? Alexei devia ter 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio? Vocês já sabiam que ele estava prometendo? Já, porque foi assim um evento extraordinário. O meu marido tinha um primo que faleceu, né? Entre o Alexei, era bebê. Quando ele faleceu, era bebê. Ele não conheceu esse primo. Você, Andrei, conheceu. Inclusive, as botinhas ortopédicas, sempre quem mandava fazer era esse primo do teu pai. Entendi. Que tinha Eu não tenho lembrança mesmo. Tu não tem lembrança. Devia ter uns 3, 4 anos no máximo. Quando o Alexei começou naquela parte de 1 ano e meio, 2 anos, começou a falar, um belo dia nós estávamos dentro de casa, na casa da tua avó, com aqueles janelões. Aí ele vira pra mim e fala assim, mãe, aquele moço ali na janela. Aí eu olhei assim, né, eu já com medo, falei assim. Aí eu olhei pra casa do meu marido e falei assim, mas não tem moço nenhum ali não. Aí o Cláudio, tá, mas finge que tem, né? Sei. Então, o que é? Não, aquele moço ali tá me dando tchau. Aí eu, concordei, porque eu não ia discordar de uma criança de 2 anos, né? Mas eu comecei a ficar de olho nele. E isso aí
começou a ocorrer, ele foi crescendo. Só que chegou uma determinada época que ele não me contava mais. Ele começou a esconder. E a gente só percebia que tinha alguma coisa errada porque ele pedia para ir dormir no meu quarto. Mãe, posso dormir no teu quarto hoje? Eu, pode. Não via mal nenhum. Aí ele dormia com a cabeça toda tampada. Mas aquilo ali, na época, eu não maldei. Pra mim, achei, bom, é coisa de criança, né? Mas só ele ia. E ele foi crescendo com isso. E nesse ínterim todo, quando ele foi crescendo, a gente teve alguns problemas, eu acabei parando em outro centro, comecei meu desenvolvimento, né? Ainda não incorporava, só cambonava, eu cuidava. Cambonava é a pessoa que cuida da parte do corre dentro do negócio. Então, quer dizer, o preto velho é que é o cachimbo, tem que trocar o negócio do cachimbo. Tem que ir lá, tem que limpar, tem que fazer. É o estagiário ali do rolê todo. Isso. Aí eu já ficava mais afastada da minha avó, porque minha avó já envelheceu muito, ficou bem mais longe do que onde a gente ia. E ali eu fui me desenvolvendo. Depois uma casa era bem pequenininha, depois ocorreram outras coisas, eu fui parar em outra casa. Nisso, esse filho que via as coisas continuou nisso mais tempo. Quando ele completou 17 anos, aí ele chegou para mim, ele não me contava o que tinha acontecido. Aí ele, um belo dia, falou assim, mãe, eu quero ir contigo no centro. Eu disse, tudo bem. E lá nessa casa, eu estava me desenvolvendo, já incorporava algumas coisas, algumas entidades, mas ainda não trabalhava. Meu marido nunca incorporou. O Andrei já morava em São Paulo. Tu já morava aqui, né? Eu acho que se eu não morasse, eu já estava para morar, para começar. Isso. Você já... porque a Alexei tinha 17, eu tinha 19. Acho que eu vim para cá, era 21, talvez. 21, mas você ainda... Já estava meio que num processo, já estava trabalhando, provavelmente, já estava terminando a faculdade. Isso. E ele foi comigo e lá ele recebeu o chamado, vamos dizer assim, né? Contaram para ele tirou lá uma consulta, ele concordou e depois daquilo ele me contou. Ah, mãe, não queria te contar, mas naquela época que eu vivia tampando minha cabeça, é porque eu via fulano, eu via assim, que nem os espíritos que iam trabalhar com ele. E depois eu tive a confirmação que nas primeiras incorporações, os espíritos me chamavam e confirmavam. Nas incorporações dele. Nas incorporações dele, os espíritos mandavam me chamar, eu sou o preto velho tal, sou encarregado de trabalhar com ele nessa encarnação e tal. E todo esse processo, né? Então, lá em casa virou assim uma coisa assim de se ver coisa, ver espírito, eu via aqui, eu via ali. O caçula começou a ver coisas também. E por aí vai, né? E eu acho que só quem nunca viu nada, eu acho que é o Andrei. Então, eu ia falar, na verdade, dentro dessa ilha de loucura, eu e meu pai, a gente se manteve um oásis de não ver porra nenhuma. Eu nunca vi nada. Eu pelo menos não lembro de fazer. Assim, eu tenho as histórias de vezes que eu conto assim nesse sentido. Uma vez eu tive, mas eu não vi pessoa, não vi nada, eu não vejo nada, não recebo mensagem, não. E eu sou muito cagão, né? Até agradeço às vezes que talvez eu tivesse uma outra. E é muito interessante porque eu acho que aí eu posso partir um pouco daí, porque aí eu convivi um pouco, né? A única parte que eu posso falar é que é a partir do momento que eu nasci, né? E tive alguma consciência, assim, né? Porque eu acho que a religiosidade, tipo assim, a gente tá muito acostumado com o catolicismo no Rio de Janeiro, né? Depois, né, hoje em dia, né, tem o evangélico, etc e tal. Mas a gente nunca foi de frequentar a igreja que não em casamento ou batizado, né? Perfeito, né? isso mesmo. Inclusive, eu era criancinha bonitinha que todo mundo queria de pajem, né? Verdade. Ainda bem, né, que eu fiquei feio e aí ninguém mais queria me presença nada. Mas aí eu lembro que a gente começou a frequentar, só que essa é a questão. Eu acho que você e meu pai, vocês nunca conversaram com a gente necessariamente o que era aquelas coisas. Isso. E a gente meio que foi aprendendo por osmose. Isso. Com a parada, vai lá e fala com tal pessoa. E eu sempre fui muito tímido. Isso, mas então, é porque eu e seu pai, a gente pensava assim, a gente não queria nunca forçar vocês a nada. A gente queria que vocês tivessem as experiências de vocês e trilhassem um caminho que vocês gostassem. Não adianta eu tentar enfiar vocês na Umbanda ou em qualquer outra religião
Se mais velha, mas eu quero ir para a igreja católica. Então por isso que a gente levava vocês para tomar um passe com a gente, mas não era nada forçado, entendeu? A gente queria que vocês tivessem também um chamado de vocês, que poderia ter sido para outra religião, né? Poderia ser uma evangélica, uma católica, e a gente nunca quis botar isso na frente de vocês. Sim. Então, aos poucos, eu acho que isso foi meio que se arrumando na vida de vocês, né? Eu acho que o Alexei foi o primeiro que recebeu o chamado. Esse aí tá fudido. Esse aí tem a responsabilidade que vai ter que lidar aí. O Alexander, que é o caçula, no momento ele tá recebendo o chamado e ele tá recebendo, assim, muito de boa. Tá recebendo até melhor do que o Alexei. Ele gosta, ele vai, ele já sente algumas coisas, ele ainda não tem incorporação, mas ele vê, mãe, ele até, de vez em quando ele fica no meu ouvido, tô vendo assim, ele vê energia, ele vê como é que a energia sai dos dedos dele. E assim, eu não duvido, porque quem conhece o meu filho caçula, ele é assim, super sério. Ele não é de brincar com você, ele não é de brincadeira. Então, quando ele chega a falar alguma coisa, ele fala as certezas que ele está vendo. Aí ele falou, já tive um sonho com um caboclo, eu já tive um sonho com a Iemanjá, né? Então, tudo isso a gente vai agregando com o que a gente já sabe, né? Com o que a gente já estudou, com as nossas experiências. E ele está encarando muito bem, muito de boa. Sim. Né? Porque é engraçado isso, né? Porque geralmente religiões mais cristãs, Umbanda também é cristã, né? Mas vamos colocar assim, mais tradicionais, né? Católica, evangélica. Geralmente tem muito explicação para as coisas. Dentro desse terreno da Umbanda e dessa espiritualidade mais aberta, não sei qual seria a palavra para usar assim nesse sentido, ainda assim é um terreno de muitos mistérios, né? Isso. Tipo, é quase como se a gente tivesse acesso a uma coisa muito rasa. É assim, é um aprendizado dia a dia. Mesmo eu tendo, deixa eu ver nessa parte espiritual, eu acho que eu já devo ter uns 15, 18 anos por aí. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre aprende, todo dia a gente aprende alguma coisa. Às vezes você sabe fazer mais ou menos o que... Se acontecer isso, eu faço isso. Mas vai ter sempre alguma coisa que vai acontecer, você fala, ih, caralho, e agora? É por aí. Assim... Eu tô no meu terceiro terreiro, vamos dizer assim, né? Por N situações, eu saí dos outros, mas saí bem, com as pessoas gostando da gente. E nesse que eu estou agora, eu acho que é o que eu mais estou aprendendo. Mas no meu dia a dia, até assim, eu agradeço muito a todos lá do terreiro. Eu frequento hoje em dia o Tecal, na Rua dos Inválidos, 204, com a mãe Sheila, pai Paulinho, mãe pequena Alexia. Lá na Lapa, né? Isso, lá na Lapa, assim. E para mim, é um dos lugares que eu mais aprendi. Nem tanto na parte prática, quanto na parte de conhecimento no dia a dia e com as pessoas. Que a Umbanda, gente, é muito isso. Não é só o incorporar. Porque às vezes a pessoa trabalha na Umbanda e não incorpora. Mas ela recebe a energia, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe o trabalho dela dentro da casa. E isso a gente vai aprendendo diariamente. É que eu acho que deve ter... É que assim, também diferente de... Cada casa é uma casa, né? Isso. Então vai ter suas regras e vai ter... A sua parada não tem um negócio certo. Inclusive, todo mundo que tenta criar regra para Umbanda, criar um Vaticano da Umbanda não consegue. Isso, né? Porque cada casa realmente é uma casa, assim, nesse sentido. Mas eu imagino que deve ter casos que é tipo assim, você tem que fazer isso porque é assim que tem que fazer. E deve ter casos que vai falar, não, você tem que fazer isso porque senão isso acontece, por causa proveniente disso. Então, isso que o André tá falando é verdade. Porque, olha, eu estou na terceira casa. Cada casa foi de uma maneira. E é o que eu falo sempre para as pessoas que nos procuram, assim, até para um bate-papo. Gente, isso é uma coisa que vem do coração. Não é assim, eu vou entrar aqui. Não é assim que funciona. Você tem que ir, você tem que conhecer, você tem que saber se aquilo está batendo no teu coração. Gostei daqui. Se as regras da casa, porque cada casa tem a sua regra. Nem todas as casas funcionam da mesma maneira, funcionam nos mesmos horários.
Então, quando a pessoa se propõe a conhecer um terreiro, ou seja lá a religião que for, procura se informar e ver se é isso mesmo que a Sim. pessoa quer, não entrar cego e ver como é que realmente funciona. Eu, Sim. pelo menos, quando a pessoa me pergunta, eu explico dessa maneira. Aham. Eu falo assim, não puxa sardinha para minha brasa, não. Eu acho que a pessoa tem que se encaixar e ter o chamado. Não, é aqui que eu vou ficar. Sim. Como eu tive das outras vezes. Mas no caso aí é pra você entrar, né? Mas se você quiser Isso. frequentar lá, tomar um passo, conversar com alguém, não é uma, Isso. não é Sempre, uma necessidade. em todas né? as casas, vocês são sempre bem-vindos. Sim. Eu acho que até hoje eu não conheci uma casa de umbanda que não receba as pessoas que vão lá para De tirar uma todas as consulta. religiões, eu acho que a Umbanda, Todas, se você é homem, mulher, gay, travesti, Não interessa, pobre, não interessa. rico, Gordo, magro, feio, bonito, tem uma perna, não tem, Sim. fala errado, fala certo. Não interessa sim. esse momento. Se em algum momento a pessoa tá se sentindo desconfortável, tem alguma coisa errada. É porque realmente tem alguma coisa errada nesse sentido. Assim. Isso. Tentando rememorar um pouco, eu sempre gostei dessas coisas do sobrenatural, no sentido de, por exemplo, até os filmes de terror que eu gostava de ver, eu não gosto de filme de assassino, colecionador de ossos, Hannibal, né? Eu acho sem graça. Mas eu gosto de filme de monstro, Isso. gosto de filme de ET, gosto de filme de fantasma, eu lembro de muito novinho eu gostar desse tipo de coisa. Então, eu sempre tive as pessoas, poxa, né, a gente tem aqui o Mundo Freak. É algo que nunca me foi uma sensação extraterrestre ter um interesse nessa coisa do sobrenatural, dos mistérios, seja da parte mais do ocultismo, da magia, do esoterismo, seja da parte mais das aparições, ou daqueles fenômenos inexplicáveis, de coisa levitando, coisa pegando fogo sozinha, etc e tal. Eu sempre tive muito, muito interesse nessa história. Só que é interessante, eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei de uma maneira de um lado racional da coisa toda, porque eu nunca experienciei essas coisas. E pra mim, em algum momento ali, do meio pro final da minha adolescência, eu comecei a ficar muito questionador dessas coisas, justamente porque é muito contraditório. Porque eu tenho essa família, que é um bando de maluco, do caralho, né? Que passando por todas essas coisas, e eu nunca duvidei de você, justamente porque eu fiz aquela pergunta lá do início, que eu falei, poxa, você nunca estranhou quando, por exemplo, uma pessoa que você conhece muito incorporava? Porque eu estranhava quando você incorporava. Porque vez ou outra acontecia de você fazer dentro de casa. Isso. Por diversos motivos que não cabem aqui e tal. De, por exemplo, eu estar assistindo, tô vendo TV assim, você tava numa reunião de amigos, de repente você vem sentar na TV pra assistir comigo, e eu via que não era você. Sim. E pra mim, mesmo se você abrir a boca, eu olhava e ficava meio que olhando assim, falar tipo, essa não é minha mãe. E é muito doido quando para pra analisar, porque, pô, mãe é uma coisa que, independente se tiver uma boa relação, uma má relação, talvez seja a pessoa que você mais conhece na tua vida. Porque você passou a maior parte de tempo com aquela pessoa. Verdade. Você sabe todos os trejeitos daquela pessoa. Então você sabe que aquela não é aquela pessoa. Então, para alguém que se propõe a falar, não, mas tem que ter uma explicação para isso. E a explicação é, ou a pessoa tá mentindo e fingindo, ou atuando, né? Ou a pessoa tá doida. E o negócio do tá doido é aquela coisa do tá atrapalhando a tua vida? Se não tá, talvez não tenha exatamente uma questão, mas ainda assim você tem aquela coisa do não, a pessoa não tá precisando de ajuda. Não é um negócio que um remédio resolve, né? Até porque esse é um problema meio desconfortável desse cenário da espiritualidade, que é, por mais que você acredite que talvez a pessoa possa até ser vamos dizer assim, um fenômeno mental, vamos dizer que nada disso existe, ceticismo, tudo isso é um fenômeno mental. Tem um desconforto dentro desse assunto que é o seguinte, às vezes você vai receber uma mensagem que vai bater exatamente com aquilo que você estava precisando escutar e que vai se conectar com a parada. Às vezes é genérico, sim, às vezes você recebe uma mensagem que é genérica. Você fica até falando, porra, vim aqui, etc, falou, beba mais água, coma salada, que às vezes não tá acontecendo nada na tua vida, tá um marasmo e é só aquela coisa que é para alinhar alguma coisa, mas em algum momento a pessoa que não te conhece muitas vezes vai falar um negócio que ninguém sabe o que tá acontecendo. Como é que você explica esse cenário? Então, em dado momento, eu falei, cara, tem algumas explicações para um monte de coisa, mas tem aqueles 5%, que para vocês deve ser 89,9%, mas que para mim eu falo, pô, isso aqui eu não consigo explicar. Só que aí que tá, eu tenho um lance da minha personalidade que eu sou muito contra a autoridade. Eu sou uma pessoa rebelde de natureza. Eu sou iconoclasta. A pessoa fala assim, eu falo, então não quero fazer. Então é isso, eu quero ver, nananã. Então eu acho que nesse sentido,
eu nunca me vi dentro de uma instituição religiosa, Uhum. né? Não que eu não frequente vez ou outra, tipo, se uma pessoa quiser, vou num batizado, vou num casamento, tô entrando na igreja católica, aí, tô participando daquela liturgia. Acho que terreiro, talvez eu tenha mais entrada nesse sentido, eu entendo um pouco mais por causa dessa familiaridade, mas eu nunca senti vontade de dizer, eu vou fazer isso aqui pra quê? Sim. Porque eu sou obrigado, mas eu não lembro Sim. de ter concordado com nada disso. Dizem que tu concorda lá na outra vida, né? Mas eu não lembro de nada disso, então tô aqui na minha. É isso que o teu irmão fala. Eu não tô lembrado nada disso. Mas então, você conversa aí com quem é de direito, que só tô dando os meus recados. E teu irmão também, né? Quando conversa com você, você vê que é outra pessoa, né? Sim. Não é ele. Sim, Ele não- muda não- completamente. E é engraçado que a maioria das pessoas que estão escutando não conhecem o meu irmão do meio, o Alexei, mas ele é uma pessoa muito diferente. Ele é uma peça, né, rara, né? Que ele é muito difícil de falar. Até entre a gente, por exemplo, é difícil conversar com ele, porque ele não fala as palavras. Ele tá super acostumado a não falar nada com ninguém. Ele só fala quando for de última hora. Ele é uma pessoa muito tímida. Ele é uma pessoa que eu não consigo ver enganando outra pessoa. Ele não teria essa capacidade, nem que não tenha, não possa ter malícia, porque. Mas até isso, acho que até malícia é um pouco que falta nele. Tem uma certa ingenuidade ali na questão dele ali, né? E de fato, ele tem uma cacetada de entidade que eu já vi e tal, cada uma. E tu vê que entidades ali que são muito contraditórias com a personalidade dele, né? Então, um malandro, né? Um preto velho, né? E por aí vai. Nossa, tem uma cacetada de gente aí, etc e tal. E aí foi aí que, a partir de um momento, né, eu começando a ter uma série de dúvidas, eu passei a me aproveitar um pouco disso. Então, toda vez que eu vejo que ele tá incorporado, vem cá, então, me explica esse negócio. Só que aí eu fico mais num critério de pesquisa do que necessariamente numa coisa de, eu quero melhorar minha vida. Às vezes eu até tenho dificuldade. Toda a quantidade, o que você veio pedir? Eu falei, sei lá, bicho, não sei. Eu acho meio bobo, assim, eu não consigo. Mas eu fico com dúvida. Eu falo, e aí do outro lado, como é que é? E aí eu começo a fazer esse tipo de pergunta, né? E eu tenho uma raiva dessas entidades que não pode falar nada, né? Tudo tem que manter certos mistérios. Falar, eu sei o que vai rolar, mas eu não posso te falar. Aí eu falo, cara, cacete, que saco isso, viu? Poxa, porque... E a impressão que dá, inclusive, é que essas consciências... Eu vou chamar de consciência porque, assim, né? Cada lugar vai ter uma maneira de enxergar isso. Vai falar que são espíritos de pessoas que já encarnaram. Isso. Vai ter gente que vai tratar como dizer assim, com entidades que nunca foram encarnadas, por exemplo. Então, como é que você chama isso, né? Então, são consciências, assim. E dá a entender que tem diferentes níveis, assim, né? Tem umas que sabem mais coisas, outras que sabem menos. É quase como se tivessem várias camadas e que a gente tá ali na base. Mas tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. É assim mesmo. Nesse sentido. E aí é um negócio que eu sinto que talvez possa estar todo mundo perdido aí nesse rolê todo aí. Alguém deve estar no comando aí. É isso aí. Que eu não sei quem é. E aí, enfim, né? Tem alguém navegando esse barco aí nesse sentido. Mas chegou a incomodar em algum momento, talvez essa faceta minha de ser meio rebelde sem causa nesses rolês assim de espiritualidade? Não quero saber de nada disso. Não. Nunca foi algo... Não. É como eu tô falando. O seu pai incomoda. Mas eu não, porque eu sempre respeitei muito vocês. Sempre, vocês três. Nunca quis botar nada na cabeça de vocês. Sempre quis que vocês vissem as coisas por vocês mesmos. Tanto é que eu falava, quando havia esses episódios com o Alexei, eu até preferia que fosse com ele, porque como você falou, ele modifica muito, ele fica uma outra pessoa. E eu até preferia, vai lá e conversa com teu irmão. Mas eu nunca pensei assim de ficar, não, tem que fazer isso. Eu convido, como você foi no Rio, eu perguntei, Sim. você quer ir lá no centro? Tô indo agora. Não tô confortável. Beleza. Eu acho que até desse sentido, deve até fazer mais sentido, porque você conviveu durante muitos anos com uma pessoa Sim. que não faltou um monte de coisa, e você deve saber como é que é uma pessoa que não tá afim de estar ali, Sim. o quão, às vezes, piora Sim. a situação no sentido Forçado, que né? vai desagradar forçado. a pessoa, vai desagradar os outros, vai criar situações desconfortáveis. Sim, desnecessário. Então, eu nunca criei vocês assim. Eu acho que eu poderia ser de qualquer religião, qualquer crença. Eu acho que cada um tem que... Eu acho que eu fiz a minha parte, que foi, vocês nasceram, batizei lá na conveniência que era da época, que era católica, todo mundo é batizado na igreja católica. É tradição, Ninguém né? fez primeira comunhão, porque eu também não fiz, e também não forcei ninguém a fazer. Ainda bem. Obrigado, mãe. E eu achei assim, não, cada um vai achar seu caminho. Ou tarde, ou cedo, ou longe, onde... Sim. Se for evangélico, beleza, vai lá, tá bem.
Tá se sentindo bem? É o teu caminho? Quer que eu vá um dia? Vou, entendeu? Porque eu acho que é por aí. É o meu jeito. Agora, o seu pai é diferente. Teu pai é mais... Você sabe, Isso é as né? questões. Outras questões, do seu Cláudio. né? Que ele acha que não, que tem que seguir o que a família segue, mas aí ele pro lado dele, eu pro meu lado, e a gente se dá bem. De vez em quando a gente até briga também, porque ele fala que eu faço as coisas da minha maneira e ele quer que eu faça de uma maneira. Bom, é uma coisa meio maluca, entendeu? Sim. Porque realmente a nossa família só participando para poder entender um pouco, que é meio loucura mesmo. A gente está conversando assim dessa coisa mais de vida, etc e tal. Eu queria um pouco mais desse cotidiano, assim. Sim. Se lembra de umas histórias? E aí eu vou pedir para você rememorar isso de cabeça, assim, que você achou as mais bizarras que aconteceram, assim. Não precisa nem citar de amigos, as coisas assim, de pessoas que atravessaram. Pode não falar nome, podemos manter sigilo, não tem problema e tal. Quais foram as histórias mais impactantes nesses 18 anos aí de você mergulhando nisso aí? Gente, é tanta história. Vou começar aqui, vou puxar o fio da meada de vai vir um monte de coisa. Ó, lá em casa, nós morávamos numa casa no térreo e nós nos mudamos. A gente ia morar no segundo andar. Sim, a gente construiu meio que o segundo andar, né? Então essa casa custou muito a ficar pronta. Aí um belo dia eu tô lá embaixo, com a turminha toda, né, jogando videogame, que a nossa praia era jogar videogame. Daqui a pouco eu falo assim pro meu pai, você foi lá em cima? Não. Ah, pai, você foi sim. Tem gente andando lá em cima. Aí meu pai, não tem não. Tem, pai, tem gente andando. Porque eu escutava as pessoas andando. E era uma coisa assim, meio maluca. Aí meu pai, não, peraí, será que entrou gente dentro de casa? Aí meu pai voltava rindo. Nem ninguém não. Deixa quieto, deixa onde tá. Então tá, né? Aí eu falava pra ele, então eu não vou subir mais sozinha não, você vai ter que subir comigo. Não, quando você subir, eu vou contigo. Eu falei assim, então tá bom. Então, até eu ir morar nessa casa, meu pai ia comigo. Porque eu também era como a André. Aliás, lá em casa, todo mundo sempre foi meio cagão. O único que não era Alexander. Se lembra que ele levava vocês no escuro? Era o único que não tinha medo, era Alexander, era o caçula. Mas o restante tinha muito medo. Teve também um sonho que eu tive com a bisavó do Andrei. Ah, é a dona Pedrina? Não, a sua outra bisavó. A outra bisavó, tá. Quando o Andrei nasceu, eu ainda também não participava de nada, porque eu acho que eles eram pequenos, a gente só tirava consulta e tal. O Andrei nasceu, pequenininho e tal. Aí um belo dia, só tava eu em casa, eu tirei assim, aquele soninho de depois que você amamenta. A Alexa da TV ali começou a responder. Você amamenta, eu tirei um soninho, botei ele no berço e tal. Quando eu abro o olho assim, que eu olho pra cima do meu guarda-roupa, eu vejo a figura da avó dele. Meu Jesus amado. Bisavó, né? Minha avó, parte de pai. Aí eu falei assim, não tô vendo isso não, fechei o olho. Aí eu abri assim, falei assim, meu Deus, vou ter que encarar a história, né? Mas eu percebi que ela só foi ali só para conhecer o Andrei. Ela não falou nada, eu vi ela nitidamente, né? Mas ela só foi ali conhecer o Andrei, não teve assim nenhum recado, foi tudo de boa. Foi dar um confere. Foi dar um confere ali quem era aquele serzinho que estava ali. Também foi um negócio assim meio que, né? Que eu não tinha nem para onde correr, né? Vou para onde? Você via, então, bastante coisa, então. Né? Depois, assim, com o tempo, a gente começa eu não sei se eles vão apagando, eu não sei se você já começa a trabalhar de uma outra maneira. Que nem teve uma vez, eu trabalhava no segundo centro, era um local que tinha uma farmácia homeopática. E tinha um espírito médico, né? Que ele dava consulta mesmo. E um belo dia, eu fui trabalhar dentro da farmácia, no auxílio da nossa mãe de santo, que ele era mentor da nossa mãe de santo, e ele prescrevia a medicação homeopática que a gente tinha que preparar. Então tá. Mas não era assim, era homeopática, gente, mas nada assim de que fosse contra a lei, não.
porque nós tínhamos farmacêutico dentro do centro, era tudo Sim. legalizado. Aí um belo dia ela me chamou, me deu a receita, eu virei para preparar. Quando eu desvirei, eu me deparei com ele, com esse espírito que ficava ao lado dela. Como a figura que eu vi era ele, de uma certa maneira, falando ao ouvido dela. Aí eu levei o maior susto, né? Que eu falei, meu Deus do céu, peraí. O que eu vi? Aí depois, quando eu perguntei, porque eu vi a pessoa, vi o traje dele, aí me confirmaram, não, era ele mesmo. Ele se veste assim para vir das consultas. Mas legal que precisa usar o uniforme até depois de morto, né? É, usa. Ele estava com uniforme médico, porque ele foi um médico aqui na Terra e ele cuidava mais da parte de câncer, né? Ele morreu de câncer e ele, na espiritualidade, continuou a cuidar dessa parte. Não que ele não cuidasse de outras né? coisas. Mas era a especialidade dele. Mas a especialidade dele era câncer. Hoje, na cidade dele, tem um hospital em homenagem a ele, não é aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste. Realmente, ele foi uma pessoa, existiu. Se for lá, existe a cidade com o nome dele. Então, assim, é um fato que a pessoa existiu. Também teve isso. Teve um evento também bem interessante. Nós estávamos nesse centro participando de uma comemoração, vamos dizer assim. Teu irmão, de repente, do nada, veio assim pro meu lado querendo me abraçar, eu sem entender. E você sabe que ele é tímido. Ele me abraçou muito forte. Aí eu, sem entender nada, depois ele falou assim, era meu bisavô, teu avô Ivo. Num momento ali quis me abraçar e veio, ele sentiu essa energia. Porque quando a gente fala, gente, de incorporação, vou até falar uma coisa assim para a pessoa entender um pouquinho mais, né? O espírito que entra no corpo da pessoa, Só uma não, sai e tá, o dele gente? entra. Não. Tô falando até isso porque teve até as pessoas assim não entendem, até no próprio centro que a gente está, né? De vez em quando falam umas coisas que não é assim. A gente sente a energia. Eles ficam aqui atrás da gente, joga aquela energia, a gente sente aquela vibração e eles ficam meio que, eu não sei se vocês vão entender essa palavra, acoplados nas nossas costas por uma glândula e assim eles vão passando a mensagem. Então não é assim, eu saio do corpo, a pessoa entra, não. Sim. É um processo. Até pelo lance do rolê consciente ou inconsciente, né? Isso. Que as pessoas, elas associam principalmente por causa da ficção ou da cultura popular, ensino geral, que é, tipo, a pessoa apaga, fez um monte de merda, ou então fez um monte de coisa boa, e acorda, como foi o caso da Dona Pedrina que a gente colocou, mas isso são casos muito raros, né? Isso. Geralmente, e isso pra mim é uma loucura, porque imagina você tá consciente, você está acordado, eu fico imaginando como é que deve ser alguém que no piloto automático ali, e você tendo que meio que conciliar aquilo tudo, deve ser uma loucura isso aí também, né? Teve um episódio também agora até interessante que eu vou contar da minha avó, voltar atrás, contar da minha avó. Meu avô conta que assim, hoje em dia também ainda continua em alguns lugares isso, quando a gente tem acesso. Meu avô contou que quando teve assim, um belo passeio de cachoeira, que os médios foram todos para cachoeira, a minha avó, que era muito moleca, né? Porque ela nasceu e foi criada em roça, interior, então subia em árvore e tal. Aí meu avô conta que de uma hora, de repente, olhou assim, ela estava em cima de uma árvore, num galho. Aí meu avô assim, caraca, a mulher vai cair dali agora mesmo. O que eu faço? Só que ele ficou com medo de se meter, não se meteu, não. Diz que foi ele piscar o olho, ela caiu dali, ela mergulhou na cachoeira. Quando ela voltou, já não era mais ela. Ela incorporou a criança dela. Aí meu avô apavorado, né? Foi lá catar, cadê a mulher dentro da água? Aí quando já suspendeu ela, já não era mais minha avó. Né? E meu avô todo meio que apavorado, o que está acontecendo, né? Aí meu avô contava isso, assim, olha, essa mulher só me dava susto. Que minha avó eram essas coisas assim, entendeu? Meia louca mesmo. É porque a gente pode falar louca, né? Porque antigamente, quando as pessoas não conheciam, Mas ela sempre, né, teve questões também de natureza psicológica também. Não, né? então, a sua bisavó, a parte de pai, foi mais ou menos um problema desse. Ninguém sabia o que ela tinha, ela
foi Sim. tratada como se ela fosse louca, entendeu? Sim. E hoje em dia a gente sabe que de loucura não tinha nada. Mas, enfim, naquela época, muitos anos atrás, era meio É que complicado. o lance do louco é muito engraçado isso, porque isso é muito associado. É um negócio problemático, mas é um negócio muito que é tradicional da maneira como a gente trata vários desses tipos de coisas, que geralmente o louco é aquela pessoa que age de uma maneira que não é da norma vigente, né? Então, se a pessoa Isso. vê coisa, é louca. Isso. Se a pessoa escuta coisa, é louca. Se a pessoa é meio destrambelhada, é louca, né? Isso. Até mesmo no sentido, quando a pessoa realmente não tem nada de espiritualidade, é problemático. Porque, pô, se a pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, nem pra ela mesma, não tem problema. É só uma pessoa que tem Sim. uma personalidade diferente, né? Sim. Faz alguma coisa, sei lá, acho que é Napoleão, mas deixa a mulher lá. Mas nesse sentido, eu acho que também é muito da época de você Isso. tratar isso e não aceitar isso dessa maneira, É, né? Verdade. Porque Umbanda hoje virou uma coisa meio... principalmente pros jovens, assim, é um negócio que tá bem mais liberado, né? Um negócio bem menos problemático e tal. Tem uns evangélicos enchendo o saco, mas no geral é bem mais tranquilo. Mas há 40, 50, 60 anos atrás, era um negócio muito mal visto. Foi, de fato, perseguido pelo mais Estado de até. 60, Andrei. 60 eu tenho. Eu tô contando já a história quando tua Galera nova, bisavó começou. Entendeu? Assim. E a gente veio... Sim. Eu vim crescendo nesse meio, assim, meio sabendo Sim. de uma coisa aqui, pescando as coisas, né? Porque quando eu era pequena, eu sempre fui muito curiosa, porque meu avô tinha o hábito de comprar aquele jornal O Dia. E no Dia tinha uma... Como é que fala aquelas... Umas historinhas que vinham... Tirinha. Umas Jornal? tirinhas de jornais. E assim, todo dia tinha um caso, algum fenômeno. E eu não perdia um. Aí era coisa do outro mundo, era N situações. Sempre gostou, né? Arquivo X. Sempre gostei. Arquivo X e aquilo eu adoro, né? A culpa é tua, né? Foi um Pois gênio é, aí, foi né? um gênio aí que passou pra Exatamente, frente. né? Esse negócio disso e de videogame realmente Você me ensinou a jogar videogame, né? é por aí, né? Então, era tudo muito assim. E meu pai via as coisas. Às vezes a gente estava sentado na sala, quando meu avô foi o primeiro a falecer. Aí um belo Natal. Natal, então, era assim uma beleza. A gente estava sentado na sala, daqui a pouco meu pai começa a rir. Eu falei, o que é, pai? O que tá vendo? O que você tá sentindo? Acabei de ver teu avô passando ali no quintal. Eu, caraca. Pai, para com... Então, a minha vida foi toda assim. Era o meu pai vendo as coisas. Meu pai não falava claro por causa da minha mãe, mas meu pai me dava mais Um estoque, cutucada, né? Olha, isso aí. Os garotos, né? As crianças. Andrei não, mas os outros dois. Alguma coisa sempre via. No centro, assim, tem mais histórias. Mas, assim, para me contar as histórias do centro, as pessoas vão ter que entender um pouco. A dinâmica. A dinâmica. Porque são histórias, assim, então, do meu segundo centro. Tem histórias, assim, pitorescas. Assim, de você... Você nem sabe se acredita, se você ri, se você chora. Porque é por aí mesmo, né? Vou contar essa de uma amiga minha. A Andréia. O centro terminava muito tarde, porque era assim, terminava 6 horas. Tinha um outro trabalho que ia até às 10. Como era na Ilha do Governador, eu morava em Jacarepaguá, era muito trânsito, então meu marido falava assim, não, vamos ficar nesse trabalho, o trânsito escoar e a gente, né, depois ir mais livre. Bem, eu não conhecia o trabalho, foi logo assim que eu entrei, então era um trabalho de desobsessão, né? Eu fui conhecer o trabalho, eu não conhecia, entrei lá, era uma roda, tinha essa menina que é a Andréia, que eu não conhecia, ela estava de um lado da roda e eu do outro lado da roda. Uma de frente para a outra, mas a roda é grande. Aí eu tô vendo o pessoal lá, porque lá todo mundo usava jaleco. Mas no jaleco, eu vi que tinha, assim, feito uns broches, umas medalhinhas. Aí eu fiquei na minha cabeça assim, gente, o que é aquilo? Será que eu tenho que fazer aquilo para mim? Será que eu vou ter que usar aquilo? Eu pensando, porque como era uma coisa nova, eu não conhecia. Aí eu fiquei assim, eu querendo olhar de longe, né? O que era? Porque não dava para me visualizar. Eu, gente, coisa esquisita. Aí eu falei, depois que acabar o trabalho, eu vou perguntar. E tá rolando o trabalho. Aí, pessoa incorporável, obsessor e tal. Daqui a pouco essa Andréia, né? Que eu não sabia o nome, me deu a mão.
que era uma roda que a gente ficava de mão dada. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim: olha, aquilo lá que você está se perguntando o que é, você pode fazer para você também. Eu olhei para a cara dela. Gente, eu nunca tinha nem falado com a mulher, eu não sabia nem o nome da mulher. Eu, falando comigo, ela ficou do meu lado e já falou tudo o que eu estava pensando. Tudo. Olha, o que está ali é aquilo assim, assim, assim. Você está com dúvida se você vai poder usar. Olhei para a cara dela, que isso? E eu olhava para a cara dela, tanto é que o apelido dela, há muito tempo, ficou maga patológica. Eu chamava ela de maga patológica porque ela parecia maga patológica. Aí depois eu fiz amizade com ela. Aí eu falei assim: Andréia, tu parecia maga patológica. Aí ela para mim: mas todo mundo fala isso? Até você? Então, era assim uma coisa, né? Eu falei assim, gente, aí eu ficava assim, nunca vi um negócio desse, eu nem falei com a mulher. E a mulher veio aqui falar tudo. Tipo assim, acontece tanta... A gente conversou sobre tantas histórias doidas. Eu acho que essa foi a mais simples e é engraçado que você ficou muito surpresa, né? Acontece, né? Essas coisas também, né? Acontece. Quer ver uma outra também? História leve, né? Eu tava aqui lá no centro, tinha uma linha de Seu Marinheiro. Aí, não sei lá das quantas, eu comecei lá a incorporar um tal de um marinheiro lá, tudo bem. Aí, um belo dia, eu achei que tinha visto ele no sonho. Aí tá bom, vi, né? Aí como eu sempre fui te perguntar de tudo, eu deixei passar o tempo. Aí entrei no centro, comecei a olhar pra cá, e eu vi uma imagenzinha pequenininha, eu falei assim, caraca, o homem que eu vi é igualzinho aquele homem ali. Mas fiquei quieta. Aí, numa oportunidade que eu tive, eu cheguei lá pra minha mãe de santo na época, a dona Marizé. Marizé, tem um marinheiro, assim, assim. Ela começou a rir. Aí eu falei assim, mas dona Marizé, eu tô falando alguma besteira? Aí ela falou assim, não, minha filha, o que você tá sonhando? Não, que ele tem aquela estátua. Eu falei assim, aquela estátua ali na frente? Não, minha filha, o marinheiro que você incorpora, você depois vai lá embaixo, tem o retrato dele lá no hospital, que a gente tinha um hospital, né, de cirurgia espiritual e tal. Aí eu olhei assim pra ela, toda sem graça. Ah, tá bom. Aí eu pensei, caraca, eu não falei nada com a mulher, não tinha falado com ninguém, não comentei nada com ninguém, né? Quer dizer, ela já sabia o que estava acontecendo e eu não sabia. Aí eu falei assim, caraca, tá bom. Fiquei quietinha, né? Aí depois me deram a foto dele, tudo. Quer dizer, umas historiazinhas assim. Entendi. Coisa bonitinha. Bonitinha. E as escabrosas? Deve ter as escabrosas. Tem. Vocês querem saber a desobsessão? Assim. Como é que é? Porque, tipo assim, pra quem conhece esses da igreja evangélica, seria Sim. algo parecido com aquilo. Só que a igreja evangélica trata como demônio. Não, é diferente. É diferente? É. Assim, vou te contar do meu segundo centro, que ele que trabalhava realmente, assim, tinha um trabalho focado nisso. Sim. Tanto é para ajuda aos médios da casa, como se a gente já tratou até gente que veio de outro país se cuidar. Lá dentro do centro, a gente viu. E eram situações assim, é uma roda que a gente faz com vários médios, nem todos incorporam. Na época, eu não incorporava, eu ficava na doação de energia, doando o ectoplasma, né, para os médios que incorporam, e ali eles poderem receber os espíritos. Lá, tinha permissão dos obsessores incorporar. Porque no terreiro, geralmente, isso não pode... Geralmente não, isso nunca pode acontecer quase, né? Mas aquilo ali era um trabalho muito fechado, trabalho muito preparado. Sim. Tinha um chefe de comando, né, que era o filho da Yalorixá da casa. Era a roda punk. Chegava o obsessor e vocês sentavam o cacete, né? Não, quando ele chegar... Aí um exemplo assim, você estava lá na roda, né? Eu tô sentindo que a minha vida não tá indo pra frente. Exatamente. Aí eu vou lá no terreiro e falo, você vem aqui essa data. Isso, você tem que passar por essa sessão. Normalmente, isso era só para os médios da casa e para a família. Era muito fechado. Era muito não era fechado. Não, raras as vezes que se abria. Muito raro. Porque muitas vezes são obsessores, geralmente, do pouco que eu conheço, podem ser pessoas da família. Sim. Que vão geralmente jogar com essa coisa de coisas da vida da pessoa, muitas vezes. Então, de fato, é complicado ficar aberto, né? Então, então acontecia isso. Então, nós ficávamos numa roda, o chefe da família era o primeiro aí, ficava posicionado no local, e quem tomava conta da sessão
tinha um comando, que esse comando era um comando lá que a gente não entendia. Era da língua dele lá, que a gente não Caramba. sabia. Era um comando, se você pedir para me Explicar, eu não vou repetir. saber, repetir eu não sei. Ele fazia um comando e nisso vinham os obsessores. E eles tinham autorização, não podia encostar no médium. Mas ali eles falavam, você foi isso, você fez aquilo, se eu tô aqui, agradeço a você. Então era um negócio meio punk, porque a pessoa às vezes nem esperava, pensa assim, nessa vida eu sou boazinha, tô legalzinha, só que começava a puxar o obsessor de outra vida, entendeu? E era um negócio muito tenso, porque chegava momento de realmente, porque vinha um meio mais agressivo, era feita uma cortina de energia para quem... A gente só vai acreditar quando a gente vê a coisa, né? E eu vi assim com os meus olhos, deles tentarem passar pela essa barreira de energia e eles todos caírem. Era uma coisa bem frenética, vamos dizer assim. Foi assim que eu comecei a ter contato e eu não incorporava, mas eu comecei a ver as coisas. Conforme eles iam puxando os outros espíritos, eles falavam assim de alto escalão, que eram aqueles obsessores que traziam legiões, algumas pessoas começaram a ver. Então teve uma vez que eu vi o Egito. Isso aí foi bem interessante. Foi a maior roda do centro que teve. Muita gente na roda. Quando eu fechei o olho, eu vi as pirâmides. Os escravos, quando os escravos ficavam fazendo aquela reverência a um Deus supremo, que lá que eles acreditavam, né? E eu vi. Quando fechei o olho, vi. Só que são coisas, gente, que assim, você não fica vendo. Não é uma televisão. Você tem aquele flash, mas é uma coisa muito nítida. Não é uma coisa que você... É uma coisa que você não pode pegar, mas é nítido. Quando você... Aí eu abri o olho, aí quem estava do meu lado já me dava uma sacudida. Você viu o quê? Fala o que é. Aí eu, né, tímida, porque eu também sou muito tímida. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou falar não, porque vai dar ruim aqui. Não, pode falar. Pode falar que já estão preparados para ele chegar. Então, realmente... Desci alguma coisa lá, meu amigo, que eu não sei o que era assim, a treva. E para segurar a situação era muito complicado, né? Teu pai passou também diversos episódios segurando coisas assim, dentro do centro. Porque esse centro era muito focado nisso. Fazia outros trabalhos, mas o auge dele assim... Mas era assim, gente, era um trabalho feito com muita consciência, não tinha maluquice nenhuma, era o pessoal muito firme, tanto é, depois que acabava a sessão, todo mundo saía de lá, ó, de boa, nunca ninguém saía mal, nem que acontecia nada, assim, físico com a pessoa, mas era bem tenso. Eu já vi um rapaz, para não agredir uma outra pessoa, ele se segurar no corrimão de escada. Quando ele percebeu que ele ia incorporar, ele segurou no corrimão, aí eu, sem entender nada, o que está acontecendo ali, né? Eu meio assustada. Aí depois eu entendi. Depois ele veio falar comigo, não se assusta não. Eu já sabia o que vinha, eu me segurei. Eu falei assim, então tá, né? Então nesse centro, era um dos centros assim que eu vi muita coisa. Muita coisa assim acontecendo, né? Fora as outras coisas em casa, mas essas assim eram bem tensas. Sempre teve treta de família, né? Sempre teve as tretas internas também da família, que também a gente não participava de nenhuma maneira de filho, né? Você já viu uma coisa bizarra, tipo, de ver ou sentir uma coisa que seja uma parada não humana, por exemplo? Não humana? Sabe o que eu senti uma vez? Contar essa. Nós estávamos, era um sábado, onde a gente morava, teve um tiroteio. Durante a semana, teve um tiroteio. Porque tinha tiroteio toda semana. Teve um tiroteio, aí no jornal... A gente mora nessa... A gente não. Eu ainda não. Mas vocês ainda moram lá na Cidade de Deus, né? Isso aí teve épocas e épocas ali... Mais tranquilas, menos tranquilas, né? Isso. Aí naquela semana tinha tido um tiroteio. E
no jornal, morreu não sei quem, morreu não sei das quantas, morreu não sei das quantas. Aí chegou sábado, eu fui no quintal para pegar erva pra gente tomar banho de ir pro centro. Quando eu tô no quintal, eu assim, como é que eu vou explicar? Eu tive a impressão que alguém tinha pulado dentro do quintal. Eu senti alguém pulando. Aí eu comecei a procurar. Falei assim, eu senti, mas não vi. Aí eu falei, tá bom. É coisa da minha cabeça, tô doida também, né? Enfim, vamos embora. Peguei minhas coisas, vamos pro centro. Aí esse dia que foi meio tenso pra mim mesmo. Cheguei lá no centro. Aí quando eu entrei no centro, eu não tava me sentindo bem. Começou a me dar um mal-estar. Cheguei pra minha madrinha e falei, madrinha, tá dando ruim aqui. Ela, não, fica calma, vai passar um defumador, vai passar tudo. Tá bom. Não passou. Aí eu comecei a me sentir mal. Aí já chegou uma pessoa, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a chorar muito. E chorando copiosamente. Eu queria parar de chorar, não conseguia parar de chorar. Aí realmente eu comecei a perceber que tem uma coisa esquisita de falar. Eu percebi que eu não era eu. Mas eu tinha consciência que tinha alguma coisa comigo, mas não era eu, né? Não sei se eu tô me fazendo clara. Aí essa pessoa me pegou, eu me via, eu me senti andando, parecia um robô andando, parei em frente da nossa mãe de santo da época. Aí a pessoa falou assim, ajoelha. Aí assim, eu senti que eu não ajoelhei, eu caí assim, de joelho assim, de tudo. E eu escutava ela conversando, vamos dizer assim, com essa pessoa, não sei, né? Que eu tava toda dura, eu tava muito rígida, fiquei muito rígida. Eu escutava ela falando, mas eu sabia que o que ela tava falando não era para mim. Aí no decorrer da situação, ela falou assim, olha para o seu lado que tem um espírito que vai te levar. Gente, pior coisa que existe. Parecia que eu era um boneco. E eu vi, assim, eu senti a minha cabeça virar para o lado, sem eu ter vontade de virar, né? Parecia que eu era um robô, olhar para não sei aonde, que eu já não estava vendo mais nada. E dali a coisa sumir. Então, realmente, isso aí foi uma das coisas... Foi uma sensação que aquilo não era pessoa, não era gente. Pessoa, não era gente. E foi muito tenso, assim, pra mim, que eu nunca tinha sentido isso. E uma outra vez, que lá nós tínhamos um trabalho também, que nós fazíamos com desencarnados que faleciam através de crack, drogas, assassinados. Eu estava nesse trabalho, de repente eu levei parecia um soco no meu estômago, que eu caí dura, né, em cima de uma esteira, não sei o que ocorreu, uma sensação assim muito ruim, né, e alguém deve ter ido me socorrer e tal, fiquei de boa, tá. Tempos depois eu tive um sonho. E nesse sonho, assim, porque lá no Rio teve uma época que ali na Avenida Brasil, perto de Bom Sucesso, começou a ter muito usuário de crack. Tava demais. Tava assim, eles fizeram, parecia assim que eles não saíam dali. Depois desse episódio que aconteceu isso comigo. Então, tive um sonho. E no sonho, o Dr. Laureano, no caso, que era o espírito, que era responsável, casa, né? que era da O casa, líder da casa, me levava num local que teoricamente seria um hospital. E dentro desse hospital, eu cheguei a ver, era um hospital que eles estavam fazendo para essas pessoas. Dá até vontade de chorar. Aí eu vi ele encaminhando essas pessoas que estavam passando por essa problemática, que eles, quando desencarnavam, quer dizer, já tinha alguém ajudando a eles. Quer dizer, eles não desencarnavam e ficavam por aqui, como algumas pessoas podem imaginar. E eu vi, e ele conversava comigo, ó, isso é só o primeiro andar, ainda vai ter mais andares. Então foi uma oportunidade que ele me deu de ver uma das coisas que a gente só escutava falar e a gente não tinha nada palpável. E nesse momento foi uma ajuda que ninguém estava dando, que ficava todo mundo largado.
E a casa depois começou a entrar nessa de realmente começar a acolher e ver o que a gente poderia fazer, Uhum. né? Para ajudar, né? Que a gente já tratava de... Não só espiritualmente, mas também materialmente. Exatamente. A gente já acolhia já pessoas que queriam se suicidar, essas coisas assim. E para mim foi um momento assim muito importante de uma coisa que eu vi. Aí assim, nem sei se eu tinha merecimento de ver, só sei que eu vi. Mas é um negócio, gente, que é meio tenso, tá? Não é uma coisa assim muito fácil de você ver. Como talvez seja na vida material, né? Exatamente. Porque ali, quando você vê, as pessoas hoje em dia tratam de uma maneira, né? E ali atrás tem espírito, gente. Não é só a pessoa que tá ali, não. Aquilo ali é toda uma outra situação que muita gente cuida e não sabe o que tá por trás daquilo tudo. Né? E lá eu descobri como é que era, a espiritualidade me deu isso de ver como é que funciona, né? Teve também a vez que teve eu trabalhava com roupa de ginástica, Andrei sabe disso, trocentas vezes. Quem né? lembra, quem é rato aí de Mundo Freak, hipertrofia, saudosa hipertrofia. Aí um belo dia, apareceu uma pessoa que eu conhecia e queria ser minha sócia. Aí, tá bom. Aí a gente tava passando por umas dificuldades, então tá. Só que essa sócia, num belo dia, foi lá em casa para ver a produção. Essa acho que você não sabe, não. Aí, tô lá tratando com a mulher, de repente, gente, a mulher do nada, ela começa a falar comigo com uma voz grossa, que eu olhei pra cara da mulher, nesse dia me deu vontade de sair correndo. A mulher toda marombara, né? Toda fortona. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que é isso que a mulher tá falando comigo? E papai começou a falar com a voz grossa, e eu sem saber o que fazer e como me comportar. Aí começou a perguntar se a gente tinha feito casa em cima de algum cemitério. Meu Deus! Aí eu falei assim, olha, que eu saiba não, mas eu vou ter que pesquisar essa história. Não, porque aqui eu tô vendo, eu sou um espírito que veio para trabalhar com essa pessoa e ela não quer trabalhar, mas eu tô sentindo que tem uns espíritos aqui, que aqui foi muito no passado, foi um cemitério, vocês têm que procurar ver isso. Eu falei assim, tá bom. Bom, conversei lá com um ser lá que apareceu, né, que até hoje não sei, gente, dizer o que foi, porque depois disso a mulher sumiu, desapareceu, acabou a sociedade, acabou tudo. Se vocês me perguntarem quem era a mulher, eu vou até falar o primeiro nome que eu sei. O que foi feito da mulher, me desculpa, eu não sei. Então, teve também isso aí que foi uma coisa meio tensa. Cara, que doideira, né? E vocês também, muito amigo também, macumbeiro também, nesse sentido, né? Muito. Várias histórias vocês também já devem ter escutado. Tem uma, vou contar de uma amiga. Essa amiga, não posso falar o nome dela, posso contar a história, porque hoje em dia ela é evangélica, né? Mas a história é o seguinte, o que aconteceu? O pai dela, ela frequentou centro de Umbanda há muitos anos, o pai dela era do meu primeiro centro e tal, e eu fui parar no centro por esse motivo. Eu tive um problema, ela me chamou, me convidou, eu fui, acabei ficando e ela saiu fora. Um belo dia, ela conversando comigo e me contou que ela falou assim, pô, esquisito, né? Você me botou no centro do teu pai e se mandou. Eu tô lá mais perdida, né? Não conhecia nada e tal. Ela, não, então, eu não quero ir porque eu vou te contar o que se passou comigo. E ela, apesar de ter sido criada no centro, o pai dela ser chefe de terreiro, ela também tinha as questões dela, tinha as dúvidas dela. Então, ela me contou o porquê que eu fui parar no centro, que até então eu não sabia. Foi o seguinte, aí ela me contando que um belo dia ela estava em Vila Isabel, ela me falou até lugar. Estava em Vila Isabel tomando um chopp com os amigos. Teve um momento que eu me vi sozinha na mesa e chegou uma mendiga me pedindo dinheiro. Aí eu assim, nunca fui muito adepta a isso, mas eu não sei porque naquele dia eu peguei uma quantia pequena e dei. Só que a mendiga não quis dinheiro. A mendiga começou a conversar comigo e falando
você me conhece, nós vamos trabalhar juntas. Aí ela ficou assim olhando pra cara da mulher e a mulher começou tá. Nisso chegou o pessoal que ela estava acompanhada, que tinha ido no banheiro. Quando ela se virou, que o pessoal sentou, que ela se virou pra mendiga, cadê a mendiga? A mendiga tinha sumido. Aí ela me contou isso. Eu, caraca, gente, que isso? Mas ela ficou de boa. Um belo dia, nós estávamos no centro, ela não frequentava mais. Ela foi ao centro. Aí eu perguntei, ué, tu vê? Eu vim, me deu vontade. Tá bom. Estávamos lá no centro, ainda era da assistência, sentadinha, bonitinha. Ela também. Aí começou os trabalhos, papapá. Daqui a pouco ela me incorpora. Ela incorporou uma Maria Mulambo. Mandou me chamar e contou, ó. Aquilo que a sua amiga te contou era eu. Na forma de mendigo, porque, para quem não sabe, Maria Mulambo é uma entidade, se alguém pesquisar, ela é uma entidade, Maria Mulambo, porque ela, em algumas reencarnações dela, ela já foi mendiga, já passou necessidade, tal. Não estou generalizando, gente, isso aí é de entidade para entidade, Sim, tá? entidade. Não estou generalizando, pode ter outras, eu estou falando desse caso. E detalhe, ela falava em espanhol. A minha amiga nunca falou sem ser o português. E ela começou aí conforme ela falava, ela viu que eu não estava entendendo e começou a me fazer com gestos. E algumas palavras eu entendia, aí ela falando comigo que ela ia tentar aprender para melhorar a nossa comunicação e que a partir daquele momento ela ia trabalhar comigo, não como incorporação, mas ela queria que eu cuidasse da minha amiga, né? fosse, vamos dizer, cambonasse, desse assistência para essa minha amiga. Essa minha amiga, quando voltou a si, ela não lembrava de nada. Aí eu gatei ela aqui, ó, senta aí que eu vou te contar. Você lembra aquela história que tu me contou assim, assim, assim? Lembro. Ó, aconteceu isso, assim, assim, assim. Ela ficou, não sabia onde enfiava a cara. Ficou passada. E ela era bem assim. Quando, fora lá do centro, às vezes, ela queria me dar um recado, que essa menina, essa minha amiga, que eu não posso falar o nome, que senão ela vai me matar. Ela tem uma comunicação, assim, espiritual fantástica. Às vezes eu estava dentro de casa, ela me ligava. Olha só, pediram para você fazer assim, assim, assim. Aí eu, mas por que está acontecendo? Faz, que eu também não sei não. Mandaram um recado para você. E era bem assim. A outra minha amiga, Andréia, do outro centro, também é assim. Até hoje eu ligo para ela, aí daqui a pouco ela fala assim, estão mandando um recado para você. Eu, fala. É assim, assim, assim. Então, gente, eu tenho amigos que é assim, tá? São amizades verdadeiras que a gente sabe, porque às vezes a gente está passando uns perrengues que todo mundo passa nessa vida, e eu não preciso nem ligar, o pessoal já me liga e fala algumas coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu não tenho como duvidar, porque às vezes eu estou um tempão sem falar com a pessoa e as pessoas me ligam. Então, assim, meio complicado da gente não acreditar, né? Sim. Então é isso. Mãe, vamos adendo, você incorpora. Como é que tu vai explicar essas paradas? Pois né? né? Eu posso duvidar, eu tenho o privilégio de poder duvidar. Sim. Pessoa... Mas assim, não, mas o que eu acho bem interessante, até hoje eu falo, gente, eu tenho N amigos, eu tenho minhas afilhadas, eu tenho afilhadas de Umbanda, e é muito interessante, assim, até falar o jeito, não tem como falar, né? Que a gente não precisa se telefonar. É umas coisas meio esquisitas que acontecem, e eu já sabia, sabe? Mas eu mesma, às vezes, falo assim, não acredito, gente. Aí eu fico assim, alguém falou, não é possível que eu não falei. Não. Então, eu duvido, Andrei. Às vezes, eu fico assim, esse centro que eu tô, aconteceu um lance comigo. Meu primeiro dia no centro, meu primeiro dia que eu ia dar uma consulta para uma pessoa. Tá, a pessoa foi lá, se consultou, tá? Foi embora, bababá. Um mês depois, eu estava dentro do centro, com todo mundo esperando a sessão começar. Aí tava, assim, uma turminha. Daqui a pouco vem uma pessoa,
ô mãe Vânia. Aí eu? Só que eu não sou mãe Vânia não, tá, gente? Meu nome é só Vânia. Só que me intitularam isso porque a menina, aquela que eu tinha dado consulta não sei quantos meses atrás, voltou e mandou me chamar. Só que ela também não sabia, porque ela não me conhecia, que eu era só médium da casa. Então vem cá, Vânia, que tem uma pessoa que te procura, né? Eu fui muito sem graça. Oi, tudo bem? Ela estava com uma abraçada de rosas amarelas e uma champanhe na mão. E eu, olhando para a cara da mulher, falei assim, o que eu vou fazer com isso? Mas eu falei, oi, tudo bem? O que aconteceu? Não, eu vim aqui agradecer. Eu falei assim, mas eu não fiz nada não. O que eu fiz? Ainda fiquei assim, o que eu fiz? Vim te agradecer que eu conversei com a sua entidade, eu alcancei uma graça. Não me pergunte o que foi, porque ela não falou, também não sei. E eu vim agradecer. Gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Quando eu voltei, que aí eu fui falar com a mãe de santo, né? Que também eu era nova no centro, gente. Eu acho que eu devia ter uns 1 mês, 2 meses de centro. Eu não sei, eu falei assim, Sheila, desculpa, eu nem sei o que... Não, fica calma. Ela chama a gente, não, filha, fica calma, é assim mesmo. Então, é assim, eu recebi, não fui eu, né? A entidade recebeu um presente de uma coisa que eu não sei o que eu fiz, não sei o que ela fez, não sei o que aconteceu. Eu só sei que para aquela pessoa, eu acho que naquele dia bateu tudo certo, né? Eu acho que ela conseguiu lá. Então, até hoje, Andrei, eu também tenho dúvida de coisas. Às vezes eu falo assim, eu tô ficando maluca. Não, isso não procede. Tô doida. Eu só acho que... Aí, o que eu faço? Vou lá no meu filho, né? O outro... Lexei. Para confirmar. Lexei, vem cá, olha. Tá acontecendo isso. Eu vi isso assim, assim. Aí ele olha, peraí, mãe, calma. Vai por parte. É assim que ele fala, vai por parte. Então, é isso aí mesmo? Ele, mãe, tá tudo certo. Você não sabe que é isso, assim, assim. André, eu até duvidei. Alexei, até duvidei. Porque é tanta coisa assim que não dá, não. Aí são coisas que vão acontecendo. Mas até hoje eu também... Eu acredito, gente, mas muita coisa eu também não acredito. Eu tenho que ver, né? Eu até hoje sou assim, Andrei. Isso aí não é coisa de gente que não acredita nas coisas, não. A gente que trabalha lá, as pessoas falam isso. Gente, eu nem acredito que está acontecendo isso. Não acredito que eu estou vendo isso. As próprias... Um fica falando pro outro. Um cutuca o outro. Tá vendo isso? Eu não tô vendo nada. Fica inventando isso, tô vendo nada. Pode parar. Entendeu? Então, isso é normal. A gente também fica na dúvida, porque tem coisas que a gente vê que acontece que a gente às vezes não acredita. E por aí vai. Por isso que eu falo, todo dia é um aprendizado. Hoje a gente achava uma coisa, né? Acha, né? Eu acho. Daqui a pouco a gente leu, a gente sabe, se informa, é outra coisa. Vamos contar a história do quadro, então, para encerrar? Vamos contar a história do quadro. Tem essa pessoa que participa do terreiro atual com você, etc e tal, né? E aí a gente lançou um episódio dos quadros... Quadros amaldiçoados, né? Isso. E aí, porventura, né? A gente tá no YouTube, a gente tá publicando agora os episódios no YouTube. Pelo que você me contou, essa pessoa teve acesso ao nosso canal e acabou Não, primeiro vendo. Ela me contou a história. Entendi. Primeiro ela me contou a história. Aí quando você lançou, aí eu falei assim, caraca, peraí. Aí eu mandei, falei assim, Maribel, ela posso falar porque pra ela não tem problema. Maribel, olha isso aqui. Ela, nossa, é exatamente isso que tá acontecendo lá em casa. Então, ela foi morar num apartamento em Copacabana, de esquina, e na cláusula do contrato, está em cláusula de contrato, não é coisa assim não, que tem um quadro que foi pintado na parede do apartamento dela e que esse quadro não pode ser apagado de jeito nenhum. Não pode pintar, não pode rabiscar, tem que tomar cuidado com essa tela. Aí eu fui visitá-la e esse quadro fica tampado. Aí ela falou assim, que eu sou madrinha dela. Ela falou, madrinha, você quer ver? Eu falei, não quero ver não. Se você falou que o quadro é horroroso, eu não vou ver. Só que aí, quando ela viu o programa do Andrei, ela gostou. Falou assim, ligou pra mim de novo, mandou a foto pra mim, eu mandei essa foto pro Andrei, o Andrei já tá em poder dessa foto e, gente, sinceramente, é sinistro.
E o que ocorreu quando ela se mudou? O quadro não é um quadro, né? Ele tá pintado na parede, Na parede, né? isso, tá pintado na parede. O pintor já é falecido. Ele foi... Eu não sei o nome, porque a gente tentou identificar a assinatura. A gente não tá conseguindo. Mas diz que ele foi pra França, morreu na França, foi ser pintor, foi estudar por lá e tal. Sim, então ele se tornou um pintor famoso, pelo que fala, né? Pois é, famoso. As irmãs dele... Tem 2 irmãs aqui, uma com 90, outra com 91 anos. São essas que são as donas do apartamento. E quando essa minha filhada foi morar no apartamento, que ela entrou, o que começou a acontecer? Todas as luzes queimaram, estouraram as lâmpadas. Não apenas queimou, né? Estourou lâmpada é quando realmente... Né? Elas escutavam, porque ela mora a filha dela e o neto. Escutavam passos e instalou o ventilador queimava. Instalou não sei o que, queimava. Arrumava, cozinha, arrumava a cozinha, no dia seguinte as portas estavam todas abertas, dos armários da cozinha. Então começou a ocorrer fenômenos dentro de casa. Ela incorpora, tem lá os guias dela, os protetores, né? Teve que acionar todo mundo. De apoio do outro lado. Exatamente, teve um apoio do outro lado. Aí a filha dela contando que a entidade conversava com o quadro como se estivesse conversando com uma pessoa. Você que é fulano de tal, não adianta que eles não vão sair daqui, eu custei muito encontrar esse lugar para minha menina, bababá. Eu falei para ela, eu já tinha me mudado de lá há muito tempo. Olha que situação. Enfim. Um apartamento assombrado com esse quadro, um epicentro das coisas. Lembra até o Ghostbusters 2, que tem um quadro maluco lá também, amaldiçoado. Você chama as suas entidades e começa a ter um debate. Fala, não, eu consegui esse apartamento pra ela vai ficar aqui. É isso aí. E o quadro teimando. Fala, não, isso aqui é apartamento da família. Foi isso mesmo. Foi assim mesmo que ela me contou. Aí, tanto é que eu mandei foto pro Andrei. Ela até falou assim, não, se o Andrei quiser conversar comigo, eu converso com ele. Eu falo com ele, explico tudo. Se quiser alguém vir aqui em casa para ver o quadro, eu também deixo. Eu falei assim, tudo bem. Tudo bem. Né? Mas realmente, o quadro, eu vi. O quadro realmente, o Andrei viu, é muito sinistro, gente. Eu vou deixar no post. Será que eu deixo no post? Eu vou deixar no post desse episódio. O quadro é muito estranho. Ele muito é esquisitíssimo, esquisitíssimo. Mano. Adoraria ter aqui. Inclusive, o autor do quadro, o pintor, ele se retratou lá. Ele, na época, se eu não me engano, ele estava com 16 anos, que ela me contou, não me lembro, mais ou menos assim. Ele se retratou, ele tá um pedacinho ali do quadro. Ela apontou, esse aqui, né? E bem tenso. É um quadro tenso de ver, tá bom? O que a entidade dela falou dessa conversa? O que era exatamente? Tem algum detalhe, assim? Não, falou assim que aquele apartamento estava muitos anos sem ser alugado, que todo mundo que chegava ali não ficava, né? E que eles estavam ali tomando conta do apartamento, porque a maioria das pessoas que estão ali, todas elas já são falecidas. Sim. Só essas 2 irmãs que moram em outro apartamento, não. E ela conversava com um quadro, falando, vocês querem tirar a minha menina daqui, mas vocês não vão conseguir. Vocês espantaram as outras pessoas, mas aqui não vai acontecer, porque eu custei muito a botar ela num local bom para ela morar, e é perto, realmente é perto de onde ela trabalha, muito próximo à loja, e ela tá com a família dela, todo mundo é de bem, e foi conversando. Aí ela me falou que depois aí tampou, tem lá uma cortina. Pediram pra tampar, né? Isso, pra ficar tampado. A entidade falou assim, olha, mantenha esse quadro tampado. Porque falou, agora eles não vêm, eles só ouvem. Exatamente, isso aí. Agora eles não vêm, só ouvem. Por aí, né, gente? Olha que legal. Então, é uma coisa, a gente ri, mas a coisa é séria. E ficou assim. Aí eu falei assim, Deus me livre, eu já tinha me mudado no dia seguinte, que eu não queria morar num lugar desse, mas nem de brincadeira. Mas ela, sim, hoje em dia, ela falou pra mim que acalmou tudo, né? Tá bem calmo, bem tranquilo, mas isso é fato. E tá ali na cláusula do contrato e tem uma multa. Se ela, de alguma maneira, danificar isso, essa pintura, ela pode pagar uma multa. Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que alguém está falando, né? Não, existe essa situação mesmo. Caramba, olha aí.
Tá, então pra aproveitar pra terminar aqui, comecei perguntando seu nome, sua idade, né? 60 anos de vida, dona Vânia. E aí? O passeio tá sendo bom? Tá ótimo. Pra mim, toda vez que eu venho pra São Paulo, eu adoro. Você sabe. Você sabe. Eu não tô falando desse passeio, tô falando desses 60 anos. Dos 60 anos? Tá. É. Pra mim tá normal. Tem nada assim. Pra que a gente tá aqui? Pra que Qual o objetivo final? Qual o ponto de chegada? Já estamos no ponto de chegada do episódio. Qual o nosso ponto de chegada? Sim. Gente, tem muito mais coisas além do que vocês acreditam, além do que vocês pensam. Muitas. Tenham dúvidas, sim, porque nem tudo a gente pode acreditar. Procurem saber, ler, que às vezes não é um livro só, não. Lê um livro com aquele tema, às vezes tem um outro que vai te explicar melhor. E tenham dúvidas, sim. Não precisa acreditar em tudo que todos falam, não. Que nem eu contei aqui, parte da minha vida, tem muito mais coisas, assim. Coisas que não pode contar. Coisas que eu não posso contar, que eu vou ter que falar nomes e não vai ficar muito legal. Tem gente que já mudou de religião, já pensou começar a botar o pessoal tudo aqui no fogo? Não posso. Mas é isso, eu acho que a gente tá aqui pra isso. É como se fosse uma... Não vou falar missão, meu marido vai me matar. Que ele fala que aqui a gente tá pra uma expiação, né? Procurem entender como vocês queiram. Expiação, a gente veio ver como é que é, veio ajudar um ao outro, veio dar um recado para um, veio conversar com aquela pessoa que às vezes está precisando, né, de uma palavra. Eu acho que é isso. Eu me sinto muito bem quando eu vou para casa, que eu, teoricamente, né, a gente presta caridade, muita gente acha que não é, mas a gente faz caridade de todas as maneiras. Me sinto muito bem, né? Lá então, meus 60 anos é maravilhoso, porque todo mundo fica me babando, né? Melhor até do que em casa, né? Porque os garotos já estão mais acostumados. Mas é isso. Sempre falo pro Andrei, todas essas dúvidas são certas, corretas. Faça aquilo que o seu coração mandar, aquilo que o seu coração pedir. E a dúvida é muito boa. Eu acho isso muito importante, porque a espiritualidade é um terreno em que as pessoas têm uma revelação que em teoria é pessoal. Isso. E elas acham que todo mundo é uma regra para todo mundo. Não é. E não é assim que funciona, Não, né? não é. E eu também não gostaria que as pessoas terminassem de escutar esse episódio e achar, não, porque a Umbanda tá certo. Não, E a ideia não. a ideia não é essa. Não. Não tá todo mundo meio que no mesmo barco. Vou falar uma coisa pra vocês. Não interessa a religião que a gente pratica. Interessa que a gente faz o bem pras pessoas e pra gente mesmo. Entendeu? Se você vai lá na igreja católica, você se sente bem, você se sente abraçada, pô, ótimo, maravilhoso. Se você vai pela uma religião evangélica e acontece, ótimo, maravilhoso. Ó, só uma curiosidade rápida. Eu tô com uma faxineira hoje em dia que ela é ex do candomblé, né? Uhum. Ela saiu do candomblé porque por motivo que quando a mãe de santo, que era tia, nem sei se é assim que fala, tá? No candomblé, não sei se é assim que fala. A tia dela falou que ela ia seguir os passos, ela fugiu, ela saiu porque ela não queria responsabilidade. Foi para a igreja católica, não gostou. Hoje em dia, ela é da igreja evangélica. Eu converso com ela abertamente sobre tudo. Ela entende tudo que eu tô falando. E ela falou, Vânia, você se encontrou. O negócio é a gente se encontrar, independente de qual seja a religião, gente. A gente não tá aqui para pregar nenhuma religião. E ela falou, e a gente tem, assim, altos papos. E se você... Aí tu vai falar... E ela é da Testemunha de Jeová. Caramba. Mas ela, assim, conversa comigo, gente, numa boa. Sabe assim? Aí ela falou assim, Vânia, eu entendo a sua parte, que eu já passei por isso, a minha fase é outra. Ela vai na minha casa, faz a minha faxina, tudo bem. Depois ela vem para casa, tem um momento lá dela ir para a igreja dela, lá pro templo, lá não sei como é que fala, e a gente se dá super bem. Então, isso que eu quero falar. Não é porque cada um é de uma religião, não tem que ser inimizade, não. A gente tem que se compreender um ao outro. Eu acho que isso é Sim. o que vale. Então, acho Entendeu? que Respeito. Acho que aproveitando que você tá falando sobre isso, né? Falar um negócio que eu conversei com o preto velho do meu irmão, que é justamente numa das nossas conversas, do pouco que a gente conversou, na verdade e tal, nessas dúvidas e pesquisas, etc e tal. Eu nunca tô lá, como eu falei, pra resolver meus problemas, mas eu converso muito sobre isso, né? Eu sou da mesma opinião. Ou todas as religiões estão certas, ou todas estão erradas. Sim. E tanto faz, né? Tipo, Sim. não tem uma mais certa, uma errada, né?
A minha não, a minha é certa porque é aqui que acontece o fenômeno religioso. Não, todas Não. acontece o fenômeno religioso. É. Isso é o comum no mundo todo, né? E aí, conversando com o preto velho do meu irmão, ele fala, tipo assim, eu falo, tá, e aí, esse rolê da Umbanda aí? Como é que funciona aí? Porque não é só aqui que as coisas dão certo, né? Como é que funciona aí nesse sentido e tal? Ele falou que... E aí, eu, segundo o preto velho do meu irmão, aí vocês cobrem ele lá, mandem mensagem para Alexei, ele vai adorar. Eu tô sendo irônico, pra deixar bem claro. Vocês não vão encontrar ele tem a presença online, parece que ele tá sendo procurado pela Interpol. Ninguém vai encontrar ele. Vai ter que ir pessoalmente em Jacarepaguá, Cidade de Deus, pra encontrar ele. Mas o preto velho dele falou que toda religião é um pedaço de um todo, que a gente não tem acesso ao completo, né? E aí cada religião é como se fosse uma fatia desse bolo. É isso aí. E que tá tudo bem se você fazer parte de outra, etc e tal. É que tem gente que quer destrato espiritualidade, né? Pra mim, eu sempre acho que a pessoa tem algo a ganhar com isso. Nesse sentido, um seguidor fervoroso, alguém que vai dar o dinheiro, alguém que vai querer te aplicar um golpe. Isso. Né? Mas nesse sentido, hoje algo que eu assumi pra mim. Uma das minhas afilhadas aplicaram um golpe nela. Foi tenso. Ela perdeu tudo, Andrei. Ela Caramba. entregou tudo para um pai de santo que se dizia seu Zé. É aquela menina do quadro. Se dizia seu Zé. Ela por muito tempo ficou sobre as mãos dele, né? Ela sem conhecer nada. E acreditando piamente. Ela veio do sul, morando aqui sozinha, morando no Rio sozinha, trabalhando, correndo atrás. Ela se viu, ela trabalhava em Copacabana, né? Numa loja em Copacabana. Ela se viu tendo que ir agora eu não me lembro, ela falou, eu só não me lembro se era Nova Iguaçu ou Caxias, Baixada Fluminense, pegando trem, metrô, pra ir parar em Copacabana. Ela, isso me contando, né? Vânia, eu só caí em mim o dia que ele abusou da minha filha. Que aí eu percebi que de espiritualidade não tinha nada. Aí ele abusou, né? Da filha dela. Ela, mesmo assim, ela ficou. A filha custou ainda falar, porque percebia que ela ainda era muito assim pra ele. Até que a ficha caiu. Quando a ficha caiu, ela não tinha mais um tostão, Andrei. Ela teve que se mudar pra casa da filha dela. Largou tudo que tinha pra lá. Agora, pouco tempo atrás, que ela começou a se levantar, graças a Deus, agora tá bem instalada, naquela outra situação que eu te contei, tá bem, mas existe isso também, como você tá falando. Bem, então é isso. Espero que você que tá escutando tenha gostado, né? Você gosta de falar, hein, mãe? Ó, vamos orar igual. Quase 2 horas de papo aqui, Ai, hein? meu Deus. Olha aí, ó. Meu Deus, corta aí metade. Isso aí vai cortar. eu só tô vendo que o meu pai vai ficar tiriri das ideias Nem também. fala, isso aí vai ser um boom dentro da família, hein? Dentro da família vai ser Não, um boom. com certeza, com certeza. Ainda bem que a família é pequena. Pior que tem um fã seu, que é do centro, né? Dentro do centro nós descobrimos um fã, né? E ele vai escutar isso e vai ser... Você chegando contando a história que ele teria visto uma foto sua comigo. Foi. E aí foi perguntar, você é fã do Andrei também? Você é minha fã? Esse é o momento agora. Sou fã, claro que eu sou fã. Tudo que Andrei faz, independente do que seja, a gente segue. Exatamente, perfeito. A família toda, não tem... Então, ó, É pra gostar, a gente vai lá, gosta, dá like, faz tudo lá. ó, não gostou de qualquer coisa que eu falo, vocês vão se ver com ela, tá? Ah, É com isso aí. certeza. Mãe, vai lá resolver pra mim. Leva um pedaço de pau lá e vamos Ó, segundo o Alexei e o Alexander, que anda mais comigo, minha mãe vai lá e baixa logo o barraco. Aí eu quero ver. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram até aqui. Lembrando a todos que esse podcast é mantido com Apoia-se. Então, caso você se sinta aí com seu coração generoso, com no mínimo R$10, você já ajuda a gente pra caramba. apoia.se/confidencial. Esse é um grande episódio especial que eu estou dando de presente a vocês. Parcimônia, cuidado e responsabilidade com as coisas que são dadas a vocês, tá bom? Então é isso, e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.